Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 330. Estou aqui hoje com Beatriz Fiorotto. Olá, Braincasters! Ana Freitas. Olá, ouvintes! Alexandre Maron. Olá, Braincasters! Nossa Ixi, senhora. deu. Tá animado, tá animado. E Luiz e Gino. Jovem. Muito bem, temos aqui também uma super convidada, né? Sim! Camila Camaleonte. É isso, Camila? Você falei certo? Falou certinho, isso mesmo. Se apresente aí. Como diria Mamilos, quem é você na fila do pão? Olha, Vamos lá. só roubando na frente da O Mamilos roubou tanta coisa do Braincast. Eu achei que pesou demais o clima. Senhora. Vamos, Camila. Salva, Camila, vem. Vamos lá. Meu nome é Camila Camaleonte, acertou, perfeito, Carlos. Eu sou médica veterinária e sou zootecnista e sou consultora técnica. Trabalho há 7 anos em uma empresa como consultora técnica da linha de pequenos animais, de cães e gatos. Aqui pode falar empresa, viu, Camila? Tá liberado. Ai, que bom, então já vamos fazer o merchan. É Bayer, se é Bayer é bom. Muito bem. Tchim, tchim. Olha só. Olha aí. Nem foi combinado, hein? Antes de você falar, eu achei que você era uma super-heroína do universo Marvel. Porque Camila Camaleonte é um nome que tem aliteração, é um nome bem Cara, sonoro. total. É bem E ainda tem um interessante. lance com o animal, com o camaleão. É, Parece um então. super-herói que de repente se camufla. Mulher camaleoa. Eu pensei Ou então em Karma Camaleão, mas tudo bem. Calma. Gente, vocês estão Tá descontrolados. passando um pouco do limite. Tá. Não, camaleão já é o que? O animal. Camaleonte. Isso. Entendeu? Sim. O tema do programa. Sim, Ok. exato. É que o que eu não contei é que entre o Camila e o Camaleonte existe um Paula. Olha lá, Camila E Paula. daí Sim. fica a literação, É. entendeu? Mas ficou aí a identidade secreta. Sim. Vamos só Camila Camaleonte, então. Muito bem. Tá certo. Estamos reunidos aqui, vamos falar do mercado pet, né? E nossas relações com os animais. Temos várias histórias aqui na mesa, né? Sim, Várias pessoas que têm gatos, cães, Sou mãe de pet, né? periquitos. Você é mãe de pet! Mãe de pet. Periquito, calopsita. Sim. Mãe de peixe. Eu tava contando a Mãe história... de peixe. Mas é isso, vamos falar do mercado pet, os seus... Quantos bilhões vale o mercado pet? Todas as tendências, por que as pessoas gastam tanto com os seus pets. E temos aqui, por exemplo, Alexandre Maron é o homem gadget, né? Então ele vai contar tudo que ele já fez os cálculos, tem a planilha de tudo que você já gastou com seus... Nossa, não tenho a menor ideia. Nossa, eu já gastei com umas coisas inúteis. Mas pra- depende, pra- você quer pros gatos, dizer viu? em termos materiais ou emocionais? Porque o investimento emocional também é muito alto. Ah, entendi, Ah, muito bem. muito É isso bem. aí. São quantos? Você tem quantos? Eu hoje tenho 3 cachorros. Tá. Nos últimos 20 anos eu tive 5. Na última vez que Na última Quer dizer, contagem. Na última contagem tinha 3 cachorros. Todo mundo vai falar seus bichos aqui, mas antes... Mas antes. Quero convidar você para ouvir a família B9 de podcasts, tá? Acessar Ouva. b9.com.br/podcasts ou podcasts.b9.com.br. Tem podcast lá para todos os gostos, toda a sua família. Estreamos, falei do Autoconsciente semana passada. Ai, gente, é muito bom. Legal, né? Eu adorei. amo. Eu adorei. Regina Janete. Maravilhosa, eu Olha lá. escuto. Temos Olha aí, meu. Viu só? Tivemos estreia das Vibradoras. que agora está no Peraí, mas B9. o que é o autoconsciente? Conta pra gente. É um podcast feito pela Regina Janete, que Aham. ajuda a gente a lidar com as situações do dia a dia. Então ela faz episódios que são voltados para todos os problemas que a gente passa. Então, gerenciamento do estresse, multitarefar. São episódios que são curtos, mas que são muito legais. Você é mais centrado, Alexandre Maron. Legal. E como é que é o episódio Mindfulness. desse podcast sobre cachorro? É o autoconsciente. Nossa. Eu amei. Alexandre Maron está Meu, presente. Cara, seja em 30 bem-vindo. segundos você já mandou 2. Cara, isso chama-se maronada. Maravilhoso. Vamos chamar a Regina Janete para fazer o autoconsciente. Junto com a Bayer, né? Isso, é. Vamos lá. Junto com a O outro é baia. o Dibradoras. Estreamos os Vibradoras também, que agora tá de casa Ah, é nova isso. aqui Quem no que é o B9. É Dibradoras? uma herança do OEA. Isso, elas têm o Dibri. Ana, quem são as vibradoras? Você que viveu essa emoção. São 3 mulheres maravilhosas que cobrem futebol feminino há muito tempo.
E que... Tem o site no UOL, Tem né? site no UOL, fazem muita coisa muito legal sobre o futebol feminino, participaram do OEA com a gente. E agora estão Foi aqui super na incrível, casa, né? exatamente. Estão Foi no demais. B9. Elas estão há mais tempo aguentando piadinhas idiotas dos homens, né? Vibradoras É. estão aguentando, é E as verdade. vibradoras, elas são minhas amigas de fora do mundo dos podcasts. Ah, é? É, gente- minhas também. Eu Então. trabalhei com a Nina no meu primeiro emprego, Aí, eu tinha tá 16 anos. Olha só. É a desgraça, a gente vai, frequenta estádio junto, fala de futebol o dia inteiro no mesmo grupo de idiotas, então ver esse conflito de mundos acontecendo, o que eu acho? Que os meus amigos estão se separando de mim pra ser felizes entre eles apenas, sem a minha presença. E você fica Então- triste com isso. Aí Fico triste. escuta E o que eu vou procurar? autoconsciente, Gino. Exatamente. Eu busco autoconsciente, consigo Meditar. consertar esses problemas, Tirar né? essa voz julgadora de Exato. dentro de você. Então corrigir. agradeço Vem a cá, família B9 o- Podcast por criar os problemas psicológicos que tem E resolver. mas resolvê-los ao mesmo tempo Acho muito numa importante. velocidade Vem cá, muito alta. o autoconsciente vai ter um episódio sobre carros inteligentes. É isso aí, pessoal. Família B9 de podcasts. B9. Vibradoras.b9.com.br e o Alexandre Marão também tem anúncio pra fazer. Fala, faz. O Mas é- Zing, esse mês agora, o Zing está diário. Olha. Todos os dias de segunda a sexta, né? Sábado e domingo não, né, gente? Que Eu tenho é filho pra criar. todo mundo merece um descanso, né? Todo dia útil. Você achou que era uma boa ideia fazer isso? Eu tô na hora de fazer um podcast. já. Não, um mês. Tá. Quero fazer uma experiência com e tem uma série de ideias que eu quero testar e tem uma série de desafios de produção que são legais de ser testados aí. Porque afinal de contas eu não tô entregando para outras pessoas editarem, eu tô fazendo tudo do início ao fim. Muito bem. Meu primeiro pezinho em produção dentro do B9 foi com o Alexandre Banda Marão. de um homem só aí. ó. Vamos Queria só vamos dizer aplaudir? Cara, Vamos. pô, muito obrigado. Né? Mas a minha vida é descobrir talentos, querida. Ah, muito bem. Quero convidar você a assinar o Braincast, fazer parte da Branquisteria Gourmet. Você pode acessar b9.com.br/cine e fazer parte lá do nosso grupo secreto Premium Personalité Van Gogh Orgânico. Hoje eu tava lá dando link pra quem se perdeu na minha indicação passada do podcast anual. Olha lá. Eu tava lá sendo que uma mãe Tá daquele bem? grupo. Para essa pessoa. Você pode acessar esse nosso grupo fechado no Facebook e no Telegram. Telegram. Tá? Onde nós discutimos pautas. E quem tá no Telegram, Bia Fiorotto, Ah. já sabe uma das pautas que vem vindo aí. O bichão tá vindo, moleque. Ah, o bicho vira, moleque. E tá colaborando com essa pauta, hein? Sim. Então, você pode fazer parte desse grupo. É cocriação, né? Cocriação. Vem. exatamente. Olha aí. Vem falar com todos nós. Então é A isso. gente Então, assine o Braincast, b9.com.br/assine e faça parte. O Braincast de hoje é apresentado por Seresto, um produto Bayer Pet, que é uma coleira que protege seu animalzinho contra pulgas, carrapatos e mosquitos por até 8 meses. Vocês sabiam que as pulgas podem picar várias vezes o animal no mesmo dia e que carrapatos e mosquitos, além da picada incômoda, podem transmitir doenças para o seu pet, inclusive doenças graves, como a leishmaniose? Para prevenir tudo isso, você pode usar Seresto, essa coleira Bayer Pet que protege seu animal por até 8 meses, exterminando parasitas antes mesmo deles picarem o seu melhor amigo. É muito tempo com seu cachorro te acordando para passear, do gato dormindo no seu teclado enquanto você está aí tentando trabalhar, de receber a melhor recepção do mundo quando você chega em casa, por exemplo. São 8 meses de muita tranquilidade, proteção e muita fofura para você e os seus pets. Para saber mais, você pode acessar o Facebook da Bayer ou o Instagram Bayer Pet, tá? @Bayer Pet, procura no Facebook e no Instagram. Bom, quem tá na internet sabe que se existe um lugar para ficar por dentro do que tá acontecendo no mundo, esse lugar é o Twitter, né? Porque esse assunto já foi até tema de matéria lá no B9, inclusive já virou podcast aqui, foi o nosso último Braincast, quando a gente falou sobre o poder das audiências influentes nas estratégias das marcas. Na música, por exemplo, os fandoms apaixonados por um artista são tão fortes que o engajamento deles define as faixas que vão estourar a cada semana, e isso não é à toa. Por exemplo, de acordo com o estudo da Music 360, o Twitter é o lugar onde os fãs de música mais vão para descobrir os próximos hits. 48% dos usuários declararam que usam a plataforma para se manter informados sobre os artistas que gostam. E 45% dos usuários que se identificam com algum fandom declararam ter interesse em gastar mais com música. E esse é só um exemplo dentro de vários universos que a gente abordou lá no nosso último Braincast, tá? O número 329. Mas a dica é: quer encontrar as pessoas que fazem a diferença, que lideram movimentos e que fazem as conversas acontecer? Comece pelas pessoas no Twitter. Então é isso, vamos pra pauta.
Aqui eu peguei alguns dados, tá? Tirei um dado. Olha, preparou mesmo. O Brasil fechou 2018 como o segundo maior mercado pet do mundo, um setor que faturou 20 bilhões de reais. 10 bilhões são. Né? E a previsão é que nesse ano de 2019 ele continue crescendo. E é um bom mercado aí para pequenos empreendedores também. E eu queria a Camila aqui como nossa especialista, se ela pode contar pra gente a razão de tamanho sucesso, né? Por que a gente, o brasileiro, consegue tornar o país aí o segundo maior mercado pet do mundo redondo? O primeiro ponto a ser discutido é que a gente gosta muito de pet. A gente gosta mesmo. Antes da gente começar a falar, a gente começa e voa, né? A gente não para nunca, porque é um assunto que todo mundo gosta. Então, Menos o Higino. Que isso, o crime do brasileiro é amar demais. É isso aí. Eu queria, aliás, desculpa, eu queria antes da gente começar, eu já fiz a pergunta direto pra Camila, tô ansioso aqui. Eu queria que cada um apresentasse os seus... O seu pet? Seus respectivos, exatamente. E quem tá assinado no Telegram, eu prometo colocar a foto dos meus gatos. vai ter eu vou foto pôr aí. as fotos dos meus também. Sabe o que chama isso, querido ouvinte? Conteúdo exclusivo! Aqui tem exclusividade. Vai lá, começa você, Bia. Quem é esse bicho? Os meus gatinhos é um casalzinho chamado... São 2 irmãos, chamado Bar e Lanches. Irmãos, Bar e Lanches. Bar, muito bom. a Barzinho, que é também conhecida como menor gatinha do mundo, gatinha, bonitinha, e o Lanches também é Lanches, Lanchinho, Lanchuco, que coisa mais linda, tudo isso. Muito bem. Então, 2 gatos, né? 2 gatinhos. E você, Ana? Tem um casal de 2 gatos machos, que são É isso aí. É macho, é isso? o Duarte. Duarte. Parece que ele trabalha numa repartição. É, né? ele tem... Ele usa gravata e tudo, Ele é o ela melhor mostrou funcionário foto. do mês. Tem uma foto na minha casa, eu posso provar. Tem uma foto dele na parede, escrito funcionário do mês, com ele de gravatinha. Duarte, também chamamos ele de Tomate, que rima. Eduardo. Isso. Por quê? Coisas que Gatinho. rimam pra caralho. Tem uma cara de assustado, tadinho, uma cara de coitado, mas o coração é bom. E apaixonado pelo Breno, que é o gato do andar de cima. O Breno não dá bola pra ele. E o Ravi. O Ravi, que é um gato agressivo, um gato dominador, mais velho que o Duarte. Ravi que tem uma maquiagem natural, parece que passou lápis no olho. Que lindo. E que também chamam de Ravioli. Lorenzo Ravioli, também chamamos ele às vezes. Lorenzo Ravioli. Esses são os 2 bichinhos. E às vezes a gente vê bicho e bicho, outro bicho. É o bicho e outro bicho. Entendi. Muito bem. E você, Camila? Bom, eu tenho oficiais 3 cachorros, os clássicos vira-latas caramelo, da linhagem caramelo. Conhecido como Brazilian Dog. Brazilian Dog, exato. Qual é a raça? Todas. Então eu tenho o Patrick, a Panqueca, o Jado, que já é um senhor. E tem um hóspede temporário. Seu Jado, né? Seu Jado. Seu Jado. E tem um hóspede temporário, que é um Golden chamado Dave. E tem uma calopsita também, que é o Elvis, que acha que é um cachorro e late, feito um cachorro também. Numa casa de cachorros não haveria de achar o contrário. Exato. Deixa ele achar, né? Muito Deixa bem. E você, Alexandre Maron? Eu até errei a conta. Nos últimos 20 anos, Aumentou. Nossa senhora. eu tive o Carl Sagan. Carl Que era um Sagan, maltês. verdade, famoso. Perdi o Carl Sagan em 2009. Eu tive o Charles Darwin, que era um labrador, que eu também perdi em 2009. Foi um ano horroroso. Mas aí... o 2009 levou os cientistas, né? Mas aí, acho que explica o que aconteceu depois no mundo. Falar. Mas Você não tem aí- nenhum cachorro eu chamado tenho Olavo de várias Carvalho, teses, assim, o só pra eu 7 a 1, entender. Tava esperando tá aquele falar também. Aí veio um maltezinho minúsculo, muito lindo e muito pequenininho, chamado de Nano. O Nano, é verdade. E eu com o coração partido, eu fui achar um cachorro na rua, o Astro, que eu adotei. Astro. Depois do Astro, eu resgatei na rua, que tinha sido atropelada, uma cadelinha, a Ária. Verdade. E ela hoje tá Eu conheço morando todos com o eles, Ian é Black. tudo íntimo. Ela tá morando com o Ian Black. Entendi. Ele adotou ela. E depois eu casei e a minha linda e maravilhosa companheira trouxe mais 2 cachorrinhos. O Bartolomeu. Os agregados aí. O Bartolomeu É a família moderna, né? e o Lupércio. Lupércio, muito E o bom. Bartolomeu é o cachorro mais incrível que eu já conheci na minha vida. Ele é incrível, ele é brilhante. Grande pessoa. Ele tem uma personalidade inacreditavelmente engraçada e ele tá apaixonado pelo 8º cachorro que contei errado de novo, que é o meu filho. Aumentou de novo. Um filho humano. Eles ficam todos juntos e o meu filho tá completamente apaixonado, fica fazendo carinho e o Bartolomeu é apaixonado por ele também. Eles Isso é ficam linda juntos essa história. no cercadinho lá que a Viu gente só? criou. Que bonito. Só uma errata, eu também já tive cachorro vira-lata gigantesco, também chamado Astro.
Olha, tendência. Por algum motivo, todo mundo erra o nome dele e chama ele de Astor. É por causa dos Jetsons. Que também tá errado, porque o nome dele é Astro também, mas tudo bem. Não, mas ele na dublagem, acho que na dublagem. Na que chama dublagem ele de é Astor. Mas enfim. E você, Luiz Dino? Eu tive animais aí durante minha vida. Tudo mentira, tudo mentira. Eu tive uma tartaruga durante uma parte da infância, chamada Cacilda. Tá falando a verdade? Você tá zoando? Falando a verdade. É que é difícil, né, olhar pro Luiz Dino. Às vezes é complicado. A gente nunca sabe quando ele tá falando a verdade. A Cacilda aconteceu o seguinte, a minha mãe... Certa vez, não tava achando a Cacilda pela casa e teve certeza que tinha Parece colocado... eufemismo, né, pra uma coisa. De fato, é um animal Escondeu a Cacilda. corre muito. Caraca, Cara, Gino. alguma banda de pagode dos anos 90 deve ter feito uma música chamada Pega na Cacilda dela. Mas tudo bem. Minha mãe achou que tinha colocado a Cacilda dentro da máquina de lavar. Nossa. Ela falou, na hora de pegar as roupas, estavam no chão, peguei a Cacilda junto e botei pra laver. E aí ela passou a tarde chorando sem Mas querer ela abrir. voltou. E aí ela virou Cacilda Becker. Essa piada, ela é ao mesmo tempo brilhante e datada. Então, assim, só uma fatia. Muito dividida. Entendeu? Fiquei muito dividida. Quem pegou. É só pros fortes. Vai, Luiz Dino. E aí, depois que ela achou que tinha botado a Cacilda pra lavar e sofreu durante toda a Aí botar a tarde, Cacilda pra chorou. lavar parece E aí ela eufemismo. abriu pra ver se tinha lavado a Cacilda. Não tinha lavado a Cacilda, mas mandou a Cacilda embora, porque falou que nunca mais queria passar por aquilo que ela passou. Botar Aí, a Cacilda pra sambar. que eu tive? Trauma. Aí depois veio o Pinguinho. Muita terapia. Muita terapia. Depois veio o Pinguinho. O Pinguinho chegou em casa, conquistando os nossos corações. Pinheiro que é. Era um pequeno vira-latinha que tinha pinguinhos na pele, ele era branquinho e pretinho. E aí, a única lembrança que eu tenho do Pinguinho é que o meu irmão tinha uma coleção de bonecos do Thundercats e um dos bonecos era o Escamoso. E aí eu falei, olha, tá ali o boneco do Escamoso. E fui pegar e na verdade era o cocô do Pinguinho. Pouco tempo depois... Trauma. Pouco tempo depois... Calma. Trauma, mais 6 anos de terapia. Pouco tempo depois, o Pinguinho foi mandado embora. Foi demitido. Semanas depois, minha mãe falou, não vai dar não. Foi Esse corte cachorro aqui... Teve corte de gastos e o Pinguinho precisando demitir ele. O Pinguinho foi embora, depois disso, acho que quando eu tinha cerca de 9 anos de idade, chegou na minha casa o Scooby. O Scooby era um cruzamento de Bacê com Fox Paulistinha e era fruto do incesto. Que bosta. Pinguinho era filho do próprio avô. Pinguinho ou Scooby? O Scooby, eu me confundi. Scooby era filho do próprio avô. Caralho, por essa eu não esperava esse plot twist, hein? E aí, isso trazia algumas questões psicológicas muito complicadas pro Scooby. Mas quantos anos de... E aí a sua mãe colocou ele pra fora. O Scooby, Trauma. o Scooby ele atacava outros cães, ele comia o próprio cocô, ele tinha seborreia. E aí, depois de 4 anos e meio em casa, um dia eu cheguei em casa e o Scooby tinha ido embora. E aí o trauma... Mas continua ele mesmo que decidiu abandonar o lar. Deu pra mim, Infelizmente, não. pegou as malas e foi embora. Eu não aguento mais essa casa de louco. A pior coisa das condições físicas que o incesto trouxe pro Scooby foi que ele morreu de um ataque do coração. Ele morreu de um ataque cardíaco de felicidade quando viu os novos donos dele chegando em casa depois de um final de semana na praia. Sério? Nossa senhora. Mas o Scooby vive que traumático. sempre nos nossos corações. Como né, diria eternamente. o poeta, né? No mundo animal existe muita putaria. Hoje em dia eu sou mãe de planta. Eu vi que não dá pra me apegar mais. Hoje não é mãe de planta. Eu sou mãe de planta. E as plantas não vão embora também, Cara, né? Então exato, fica mais né? fácil de cuidar. Tem cesto com planta. Então eu tô ali com elas, eu tenho mais de 10 espécies em casa, eu tô muito feliz com elas iluminam a minha vida. Que lindo. Muito Você é o bem. Damiano, é isso? Do É o Bacurau? Damiano. Mais ou menos. Entendi. Muito Tá bem. com uma semente... Mentira. Agora, Camila, eu Estou te sob o cortei. efeito de... Opa! Continua aí explicando por que eu fiz a pergunta sobre a popularidade. Você falou sobre que a gente brasileiro gosta muito. Brasileiro, o único crime do brasileiro é amar demais. Isso, e como ficou claro aqui nessa mesa, né? Temos esses exemplos. E o que mais que você acha que explica essa popularidade dos pets no Brasil? Aqui no Brasil? Isso. Eu acho que além da gente gostar muito de pet, o fato da gente ter, não só no Brasil, mas em outros lugares, a gente tem conformações de famílias. Uhum. E nas nossas famílias hoje, a gente tem famílias que são super modernas, que são
uma pessoa e um animal, uma pessoa e 9 gatos, uma pessoa e 3 cães. Um animal. Só um animal, morando sozinho, vivendo a vida dele. Pagando aluguel. Exato. E a gente tem as famílias, igual você falou, né, Carlos? Que os filhos pedem pra ter animais. A gente tem um clima aqui no Brasil que é tropical, que é gostoso também da gente ter animal. A gente gosta de sair pra passear. Aqui no Brasil a gente vê muitos animais como membros da família. A gente se refere como filhos. Os meus cachorros são os meus filhos. Então, acho que isso ajuda bastante aqui no Brasil a gente ter mais. Aqui no Brasil também, a gente é o país mais higiênico do mundo. A gente gosta muito de dar banho em pet, a gente gosta muito de gastar com banho, com tosa, com produtos. Nunca dei banho nos gatos. É, 3 anos, nunca Eu dei Tive sou, gatos também. eu sou paranoica E com sempre essa cheirosos. parada. Nunca dei. Eu sou muito... Você dá banho nos gatos? Não, eu moro em apartamento. E aí, a minha veterinária... Eu sou privilegiada, sim. E a minha veterinária, ela vem no apartamento. Olha, isso é privilégio. E aí, uma vez, ela olhou e ela falou... Tipo, você não precisa dar banho neles, né? Porque eles se limpam Isso. e eles não vão na rua. E são cheirosos. Quando eu tinha, Eles são tinha 2 cheirosinhos. gatos, São- eu ficava via cheirando os gatos. Tava sempre cheirosinho, parece que tinha dado cheirosinhos, perfume. tão E aí, só que eu sou... A Bar, né? Que é a gatinha, ela tem a barriguinha branquinha. Ela tem o peitinho branquinho. É muito fofo. Fofo, Ela tem a barriguinha branca e rosa. É muito demais. Aí, eu acho ela meio encardida. E aí, o meu sonho é dar um banho. Eu acho ela um pouco encardida. Não é muito. Mas sabem que hoje, no mercado, principalmente de gato, que vem aumentando cada vez mais, já existe uma tendência da gente ter mais gato do que cachorro num futuro breve. Em 2 anos, a gente vai ter mais gato do que cachorro. Ah, é? no Chupa! mundo. Mas por quê? É. Olha aí. Primeiro porque gato deve dar muito menos trabalho. É mais Muito fácil menos. ter 10 gatos do que ter 10 cachorros na sua Ah, casa, é né? muito mesmo. E segundo também, aqui, bom, a gente tá gravando aqui em São Paulo, a gente vê uma conformação muito maior de prédio. Ah, Em sim. prédio é muito mais fácil a gente ter gato do que cachorro. E normalmente quem tem um gato num prédio acha muito fácil ter um, acaba ficando com dó de ter um só. E tem É, dois. Sim, tem dois, total. três. Foi o que aconteceu comigo também. Quem tem 2 tem 3, né, gente? Quem tem 2 tem Tem, 3. tem. Onde cabem 2, cabem 3. É isso. Coração de mãe. E a gente já vê também nos pet shops uma tendência deles fazerem banhos separados para gatos. Então, alguns têm sala de banho específica para gatos Não. e outros têm agendamentos em dias específicos para felinos. Então, por exemplo, Pra não trombar com o cachorro, pra não dar Exatamente. aquele estresse. Vocês, como donas de gatos, provavelmente não gostam que, por exemplo, a sua veterinária vai em casa. Ela vai. Mas, eu vou levar no consultório. Você não vai gostar de ter o seu gato dentro da caixinha encontrando com um cachorro pitbull na recepção. Então, dá A umas minha- treta um pouco. A minha gata, certa feita, história traumática, tá? Ela caiu de cima de uma cristaleira que a gente tem em casa. Ela caiu no susto e aí ela não caiu de pé. E aí ela bateu as costinhas. Será que ela é um gato mesmo? Que você acha que ela é um chihuahua vestido de gato? Hein? Às vezes. O que seria perfeitamente possível, porque eu ia inclusive mencionar que eu acredito a explosão do mercado pet no Brasil, as roupinhas de pet. As gravatinhas, eu tenho várias É que é gravatas muito pro gato. Eu legal, tenho né? roupa de dinossauro, eu tenho roupa de unicórnio. Tubarão. De tubarão. Baby eu Shark. tenho tubarão, eu eu não... tenho Superman, Oh. Batman Então, assim, e Darth Vader. a gente pensar que talvez seja um chihuahua vestido de gato não é uma presunção, assim, muito distante, não. Mas E aí aí? caiu o chihuahua, e aí? Então, aí ela caiu com as costinhas e ela se machucou. Posso ou não ter tido uma crise? Talvez. E aí, quando a gente conseguiu, né, eu e meu namorado, a gente levou num lugar que é especializado em saúde de gato. E aí ela teve que passar um tempinho ali sozinha, porque estavam os dois trabalhando durante o dia, e eu fiquei tranquila. Porque eu sabia que ela tava só num ambiente de gatinha. Uhum. E é meio isso mesmo. Eu não sei se os latidos, como os dois, eles chegaram bem traumatizados, né? Os dois são adotados. Eu acho que eles apanharam, não sei, na rua. E eles têm medo de barulho alto, eles têm medo de... Um deles, inclusive, tem medo de carinho com as 2 mãos. Caramba. É sério, ele tem medo de ser pegado, Por causa sabe? Sim, sim. Ele só vem no colo quando ele tá afim. Tem uma questão que, assim, como nós brasileiros e tal, somos esse segundo maior mercado do mundo, e tratamos, né, o animal como membro da família, né, chama de filho e tudo mais, a gente também tem uma tendência a gastar mais, né, acho que tem uma grande parcela da população que busca, a Ana falou sobre comprar as gravatinhas, né? Eles não usam, é só uma coisa minha mesmo. Sim, Eu já tentei, coisa- não, agora é sério. Eles não gostam. Eu acho que, assim, a gravatinha ele ficou um tempo porque a gravatinha é fácil, porque você coloca na coleirinha. Mas umas roupas engraçadas, que eu falei, velho, eu vou comprar essa roupa que eu vou tirar várias fotos engraçadas. O gato não fica com a roupa, meu. Ele fica paralisado no chão com a roupa. Mas você compra a Não. roupa sabendo que você só vai tirar uma foto, né? Então, Acabou. Assim,
Gato odeia. E ele entra nesse modo que a Ana falou, que eu chamo de modo de negação da realidade. Ele fica rebaixado, igual o carro rebaixado. Isso. Que ele baixa pro chão e fica assim, meio tipo, mano, não. Ele fica gato... Não. Gato rebaixado, ou ele desmaia de olho aberto, né? O que eu queria dizer é que a gente, por ter esse comportamento, o brasileiro investe nos produtos chamados produtos premium. Onde a gente super premium. A gente gasta mais com os gatos, com os bichos, com os cães, com os gatos, nesses produtos, do que com nós próprios, né? Você sabe por que eu tô aqui, na verdade, cara? Porque o meu TCC da faculdade foi sobre produto super premium canino. É mesmo? Olha só, então minha carta coringa aqui, ó. Isso! Você pode falar muito sobre isso. E eu tava vendo também, em alguns números que eu levantei aqui, que 70% dos gastos é com alimentação, né? Então é muito grande, né? Era isso que eu ia falar. O maior mercado hoje, que é movimentado, é o mercado de pet food, que é a alimentação. E foi bem o que você falou. A gente tem os produtos super premium, que cada vez mais viram uma tendência, porque a gente quer que eles comam tão bem como nós. Então a gente tem uma linha de segmentos que é de rações super premium. A gente também tem muito mais para cães do que para gatos, uma linha que é de alimentação natural, que vem como uma tendência de 2 anos pra cá, mais ou menos. Então, o mercado de pet food é o que mais fatura. Depois, a gente tem o mercado de pet care, que são os cuidados. Depois, higiene e de medicamentos também. Entendi. E aí, nessa alimentação premium, qual que é a diferença, assim? Porque eu lembro que quando eu tinha gato, muita gente falava sobre os rins, né? Que você tem que dar a ração certa, senão os gatos têm probabilidade de ter uma crise renal e tudo mais, e era meio uma preocupação, então vamos investir nessa alimentação por conta disso. Procede esse mito? Sim, procede. São alimentos que são cada vez mais balanceados e a origem das matérias-primas são cada vez melhores. Então, do mesmo jeito que a gente tem as nossas carnes, né, que a gente come, eles também selecionam as melhores para os animais. Então, filé mignon, fora do Brasil existe uma ração que tem carne de canguru. Caramba. Então, tem uma série de fatores que são selecionados para eles comerem da melhor forma possível. Isso procede, sim. Mas isso é muito real. Eu nunca tinha tido gato antes, né? Eu tenho gato há 1 ano, eu sempre tive cachorro, tive o Astro, como eu falei. E cuidar de cachorro é meio, tipo, leva pra passear, vamos sair correndo, uma loucura, tal. E eu fazia alimentação natural para esse meu cachorro. Como e é aí, então... Estrogonofe. A Anne... Estrogonofe. Para nós, íntimos, né? Dá quinoa pro cachorro. Então, existe uma quantidade da comida real, assim? Carboidrato, proteína, nananana. Porque eu lembro que na minha época de infância era isso, o cachorro comia o que... Não, mas ele comia o resto. Mas aí ele comia e depois, o arroz que sobrou. Isso é uma cultura que mudou, né? Assim, tipo, você... Muito. Você tem que dar a ração e só come a ração. E depois lá virou vem o cachorro merigo dos anos 70, né? Na minha época, os cachorros comiam tudo, tinha lá. Cachorro pra mim comia o quê? O arroz? Um pouquinho de fiambre que sobrava ali? Fiambre é chique anos 70. E aí, assim, depois de um tempo... O Astro, a gente começou a fazer, cozinhar batata doce pra ele, fígado e outras coisas. E eu fazia, com a comida da semana. Eu fazia um panelão de coisas que ele precisava. E aí, colocava na comida junto. Chique. Nessa dieta que você fazia, tinha algum acompanhamento, assim? Do veterinário. Não, era do veterinário. Batata frita? Tinha batata frita. Às vezes uma maionese verde, entendeu? Uma coisa premium. Não, é bem importante. Mas tinha acompanhamento médico. Porque hoje a gente também vê uma tendência tinha acompanhamento de pessoas... médico, ele passava mal e aí ele... Não, tadinho. A gente vê também, imagina, a gente também vê uma tendência de pessoas que querem partir para essa linha que é mais natural, mas elas não têm essa noção de que a gente precisa, muitas vezes, até suplementar com algum suplemento mesmo, vitamínico, mineral, e que a gente precisa buscar uma dieta, porque às vezes as pessoas pensam, bom, eu não quero mais dar ração, eu quero que ele coma assim como eu como, então eu quero que ele saboreie, que ele coma comida, e faz aquele arrozinho com frango. Isso. E o arrozinho com frango... E põe na mesa, ele passa a jantar na mesa junto com a família. E aí o cachorro fala, passa o sal. Cara, eu fui pesquisar recentemente sobre alimentação natural pra gato, porque não tem muita opção, né, na verdade. Essa era a conclusão, assim. Eu fui dar uma pesquisada, vi uma galera que faz e vi que dá um trabalhão fazer, porque pelo que eu entendi tem que suplementar muito e aí eu desisti. E o dono de gato é um preguiçoso, né? Já desiste, tá vendo? Escolhe o bicho pra não ter que dar banho, né? Não quer dar ração também. É tudo preguiçoso. Mas já compro ração super premium pra eles. Nossa, eles sofrem, tadinhos, guerreiros. Força, guerreiros. A vida deles, nossa. Todo dia eles são obrigados a dormir no meu colchão, no meu lençol comigo. Mas por que vocês não dão ração, por exemplo, até nessas que são ração natural, né? Não tem... Então, de gato, eu achei uma agora, que é uma ração mais natural. Ela é cara,
Então, tipo, não daria pra dar todo dia, mas daria pra meio que dividir. Só que eu tô fazendo a adaptação deles com a ração nova. É uma ração que, tipo, é comida mesmo. Dá pra ver até que é comida, assim. Só que... é isso, os caras comem sempre ração seca, então não dá pra trocar. Eu troquei... e eles falaram que eu não vou comer isso, tá ligado? Aí eu tô fazendo adaptação. Gato, não, mas gato é isso. Que bosta é isso aqui? É de 0 a 100, assim. E eles vão encheram e ignoram, assim, é tipo meio... não, foda-se, eu quero ração seca, que eu tô acostumada. Daí eu tive que fazer aí, tive que, sei lá, tive que misturar água na ração. Mas você costuma dar aqueles sachês de às comida úmida, não? Às vezes, muito raro, porque eu também não compro do mais baratinho, porque eu sei que tem muita coisa zoada. Aí eu compro um pouquinho melhor, mas aí porque eu compro um pouquinho melhor, eu não compro sempre. E eu tenho muitos potes de água, mas tem um deles que não toma água parada de jeito nenhum. Só toma água da torneira. Fontes, ou não? Caramba. Eu tinha, mas aí eles não tomavam da fonte, só tomam da caralho da torneira. Tem que ser a Gente, torneira. vocês não têm ideia que gato é a coisa mais metódica. Tem que ser a torneira. Se não for a torneira, ele não toma. Eu tenho água parada e a fonte. E a minha fonte parece um filtro de barro, assim, sabe? Eu tinha uma dessa. O Astro, ele tem seborréia seca. E aí virou um problema de que ele perde pelo pra caramba. Se eu não der banho nele toda semana com o shampoo de seborréia seca, ele perde pelo pra caramba. E o Astro é um cachorro que foi adotado, então é muito interessante porque eu adotei e eu comecei a cuidar dele e tal. Um amigo viu o Astro no dia que ele foi adotado, né? E aí meses depois foi na minha casa numa festa. E ele entrou na minha casa, olhou e falou assim: peraí, esse cachorro é aquele cachorro que você adotou? E você não nota, porque você tá cuidando do cachorro todo dia e você não nota. Ele falou assim, o pelo dele tá completamente diferente. Porque, assim, a ração, essas rações super premium, tipo assim, a diferença é inacreditável, assim. O cachorro muda em pouco tempo. A área que tá com o Ian Black, eu peguei ela atropelada na rua, com pneumonia, toda arrebentada. Peguei ela na rua, ela tava com 7,5 kg. Quando eu entreguei ela pro Ian, quando ele adotou, ela tava com 15. Ó. Ale Luísa Mel. Mas aí Vou lá pra tua casa também, né? Aí a gente vai olhar e falar, nossa, o Gino tá com um cabelo diferente. Sedoso, tá? coisa Nossa, linda. pele Tô achando tá meu cabelo boa. seco, tô magrinho aqui. Mas essas rações Puder me cuidam de adotar? tudo? Vocês dão, tipo, suplemento, essas... Não dou nada. Tem uma coisa que às vezes eu sinto, que eu gosto de comprar coisas novas pra eles porque eu sinto culpa de deixar eles sozinhos. Sabe? Mãe de pet. Não, tô 100% mãe de pet. Então, petisquinho, catnip. Brinquedinho. Eu tenho medo deles ficarem entediados. E aí a culpa é minha, a pior tutora do mundo, sabe? E aí eu sinto que eu gasto uma grana a mais, talvez, do que eu gastaria se eu não sentisse essa culpa de deixar eles sozinhos. Porque eu fico fora de casa o dia inteiro e meu namorado também. A culpa é do catolicismo, Então- você sabe. Né? Aquelas, né? Como que esse mercado lucra com a minha culpa? Obrigada, continue comprando. Pode ficar culpada A gente sim. lucra bastante. Mas é isso que acontece, porque acho que o nosso ritmo de vida é uma loucura e a gente se sente culpado porque, de fato, a gente fica muito tempo fora de casa e muitas vezes eu acho que isso acontece mais com quem tem um animal só, do tipo, poxa, ele tá aqui o dia inteiro sozinho, será que eu acendi a luz? Será que eu vou voltar a tempo? Então eu deixo uma recompensa pra ele. Quando a gente tem mais de um animal, a tendência é diminuir um pouco. Por exemplo, a gente tá aqui agora, Patrick, Panqueca e Dave estão em casa, um faz companhia pro outro, e quando a gente chega também, né, meu bem? Aí deita no sofá, aí tem que brincar um pouquinho, faz um carinho. Eu sou veterinária, mas não sou o melhor exemplo, dou bordinha de pizza, né, faço alguma coisa. Ao vivo! Sim, às vezes... É que eles olham pra gente, eles jogam muito baixo. Eles jogam mesmo. O Patrick, ele encosta assim, ele coloca o queixo na nossa perna, dá aquela olhada pra cima que aparece o branquinho do olho, e aí não há tutor. Você sente isso com gato, que Ana? exista, né? Sinto pra caramba. Eles têm algumas predileções, assim. Tipo, quando eu tô cozinhando, isso é gatilho pra eles. Eles não precisam nem saber o que é. É pelo barulho das coisas na cozinha. Mas é meu, me dá. Eles vêm ficam miando. E o Duarte é muito piduncho. E ele tem uns olhinhos. Entendeu? É Ele tem uns Jogam olhinhos. baixo. Ele tem uns olhinhos bem grandes, assim, Ai, de coitado. Ele tem olhos de triste, coitado. Tudo que ele olha e pede é muito difícil de falar, puta, ele não tá infeliz, sabe? Então olha pra ele e fala, esse gato tá infeliz. E aí você foda. dá. Olho de gato que não come há 5 anos. Eles pedem. E o Ravi gosta de queijo. É foda Aí o Patrick que também, eu chamo ele de Hatrick. Ah, As minhas plantas, eu sinto isso delas, sabe?
Elas encostam Meu no... fixo lirata, quando eu chego deito no sofá, eu olho de baixo pra cima. Você comendo aquela pizza, ela dá... Ah, você, ficus. Uma outra tendência também desses produtos premium, cosméticos para os animais. Você falou de pelo e tal, você compra essas coisas? Não, eu só comprei o que era preciso, porque senão a casa ficava coberta. Sabe faroeste? Sei. aquela bola de pelo. palha. É. Então, Mas tem... bolas de pelo inacreditáveis pela casa. Assim, não, gente, vocês não estão entendendo, assim, era pelo mesmo. Muito, né? Fala aí, Camila, existe isso, cosmético? Existe bastante. Existe perfume, existe máscara, Perfume? máscara de chocolate, sim. Máscara de chocolate. Peraí, máscara como? Hidratação, Máscara de amores. hidratação, meu bem, tá pensando Não. o quê? Você pega vá. um Golden que tem o... Nossa, estourei o microfone agora, né? Desculpa, cara. É, porque eu vejo esses Golden na rua, parece modelo. Não, aquilo ali que é uma Parece equitação modelo com da óleo de L'Oréal. coco. Mas a história, a ideia é, quanto maior um cabelo ou um pelo, mais longe ele tá da raiz, mais ressecada fica a ponta. Ah, E aí E você... aí tem que umectar. E aí tem que fazer o quê? A umectação. Então eu imagino que um dono de um Golden que cuide do pelo com carinho e tal, Imagina. gaste bem. Eu gastaria horrores. Eu também tenho uma dúvida. A minha dúvida é a seguinte: eu sei que tem alguns gatos, já ouvi histórias de gatos que trazem presentes pros seus donos. Ai, meu maior medo. Ai, Ana, Maravilhosos. E esses ratos, presentes, morcegos, geralmente baratas. são caças, né? Aham. O meu gato, no entanto, Trouxe óleo de coco. ele já trouxe um parafusos croissant. e um gilete. Nossa senhora. A pergunta, meu bairro é bom? Devo me mudar de casa? Tô precisando me mudar? Moro bem. Tudo bem? No seu caso, consulte o corretor de imóveis, tá? Não é... Não é a Camila. Será que seu bairro não deixou de ter morcegos, baratas e ratos? É possível, Porque, é possível. que é o mais comum, né? Agora. Mais comum, gilete mesmo e parafuso não tá Não, usando, né, o não. pessoal. Tá. Uma vez ele chegou com um cigarro na boca e eu não estou mentindo. Gente, parece Porque aquelas caiu aquelas o fotos cigarro. do Greenpeace, E ele sabe? acendeu o cigarro. Gente, caiu o cigarro no chão e esse gato me veio com o cigarro na boca. Eu peguei a câmera muito rápido pra tirar foto e eu tava rindo e aí ficou borrado e eu não tenho provas. Ele é o Siri com a faca na mão. Esse gato é muito chapado, ó. Ele já chegou com o cigarro na boca, ele já invadiu a caixa de brinquedo pra pegar catnip. Cheguei, ela tá tudo cagado dos catnip, pegou tudo, cheirou tudo do catnip. Meu Deus. Pisou no meu computador pra dar play, quando deu play era Tame Impala, ou seja, drogado, obviamente, claramente drogado. Ele pisou no teclado e começou a tocar Tame Impala. Eu falei, o que é isso? É um gato Trug's Tocar Life. Planet Ramp, né? Tararara. Ele é bem louco, esse gato. Dono de gato é muito observador. O Lanches é conversa impressionante. com meu namorado. Não, a Ele hora tem da- a miada do... Vai botar comida pra mim, seu filho da puta. É muito bom. A hora da doença é a hora que eu sempre falo assim, tipo, nunca mais quero ter bicho nenhum. É. Mas a gente Toda vez que sempre eu passei fala... de levar no veterinário porque tá com alguma coisa, eu falo, não quero mais. A gente sempre fala, desses 4 que morreram meus, 3 foram eutanásia e uma morreu de morte natural. E aí a gente pensa, né, nossa, eu nunca mais vou ter. Mas quando a gente perde, a perda é óbvio, é um sofrimento, mas se você for pesar o tanto de coisa boa, não tô querendo te influenciar assim, né, de adotar um para os seus filhos, mas Isso, é. enfim. Uma joaninha. Se a gente, de repente, adote uma joaninha. Mas se a gente for pensar o tanto de momentos bons que a gente tem com eles, o tanto que a gente aprende, o tanto que a gente passa de momento legal, assim, sabe? A gente chega do trabalho cansado, eles vão lá, dão atenção. No meu caso, são cachorros, né? Então, eles são mais... entre aspas, expressivos nesse Efusivos. momento, efusivos, né? Eles gostam de demonstrar que, ai, que bom que você chegou e tudo mais. O gato é meio mais foda-se, mas ele dá carinho também. Dá, eles dá. dão. E é um mito, né? Que gato não é carinhoso. Imagina, Gente, é um fica preconceito. aqui, acabou essa história de que gato... Ah, mas se seu vizinho der comida, ele vai virar o gato do seu vizinho. Não vai. Não é isso, o gato é carinhoso. É. Mas o que a gente precisa entender dos gatos é que gatos não são cachorros pequenos. Exatamente. Tem gente que tem essa cabeça, né? Não, eu vou pegar um gato que é um cachorro pequeno. Não, são personalidades e espécies que são muito diferentes. O comportamento é muito diferente. Então, ter um animal durante a vida, principalmente pra quem já teve na infância, né? Que foi essa história aí com a Cacilda. Com a Cacilda, pequena Cacilda. E com o Pinguinho, né? Pinguinho, Eu Cacilda. vi que a Camila já entrou na e nossa. Scooby. Com o Pinguinho também. Eu acho que faz toda a diferença quando a gente é pequeno. Mais uma vez, Carlos, não tô querendo te influenciar, mas... Tudo que a gente A influenciar, gente mas adote um aprende- bicho. Inclusive, se quiser, a gente pode deixar um aqui na porta do B9. Não tem problema nenhum, tá fácil de Põe no arranjar. cesto, né? Ele me Pois seguiu não até falta. aqui, eu posso ficar. É, tipo isso. Mas eu sempre falo isso porque quando eu fiz 5 anos de idade, a minha mãe perguntou pra mim, filha, o que você quer ganhar? Eu falei, um cachorro. Ela falou, filha, cachorro não. Vamos de bicicleta? Não. Carro? Não. Lego. Casa nova? Não. Não, mãe, eu quero um cachorro. Uma aplicação E na aí- poupança, filha? Não.
Não, eu quero um cachorro. E foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Pipoca viveu por 16 anos. Pipoca, que lindo! Pipoca, maravilhosa. Por um ano ela não me viu me formar na faculdade. Caramba. Que, nossa, ia ser o ápice, né? Imagina. É foda. 5 aninhos, eu entrei na escola, ela ia me ver sair da faculdade. E foi a melhor coisa que a gente teve, porque eu tenho um irmão, a gente dividia a responsabilidade, né? Então, quando a gente jogava bola, gol a gol lá no quintal, quem ganhasse o prêmio era a pipoca. A gente levantava ela como se ela fosse um troféu. E ter responsabilidade, aprender sobre respeito também, que eu acho que é bem legal pra criança, né? Ter essa noção de que é um animal que sente fome. Não posso mais ouvir. E é isso, gente. Obrigada. E tá aqui comigo o seu filhote que a gente trouxe. Peraí, pode entrar, Luísa Mel. E agora? Abrindo a porta! Eu quero outra coisa que eu botei aqui como uma das tendências do mercado. Tendência. É a de serviços, né? Serviços especializados e de experiência, Feng né? Shui pra cachorro. Isso, tá todo mundo voltando, Ô, furou. além da gente falou do... Espero que terapeuta pra cachorro, Coach. depois de tudo que vocês estão contando. Eu aqui. conheci um terapeuta pra cachorro. O que vocês já usaram aí desses serviços? Ah, eu tenho um coach, né? Brincadeira. Conte. Coach tá na moda. Eu acho que um dos serviços que eu particularmente acho mais legais são as creches, As os daycares. creches. Ah, é eu verdade. acho muito eu legal. já usei hotel pra viajar, pra deixar os gatos. Que é, na verdade, é bem legal. Mas como você escolhe esse tipo de coisa, por exemplo? Putz, Não eu tem joguei uma- no Google. E aí Sei, no Google sei. lá eu achei algumas opções. Aham. Tem 2 opções, na verdade. Eu posso pegar um cat sitter, que é uma pessoa que vai na minha casa, dá comida e brinca um pouco. É como eu prefiro. E eu podia pegar um hotel. Como eu não tinha nenhuma recomendação na época de cat sitter, de alguém que eu conhecesse, confiasse, enfim. Faz uns 2 anos já. Aí eu peguei um hotel perto de casa, que era um pessoal bem legal, assim, que amavam muito gatinhos. E tinham uma casa enorme, eles tinham várias salas muito legais, cheias de brinquedos. E você levava a tua ração, né? Não a minha, né? A do gato. Levava... a minha não, que a minha eles não comem. Você levava a ração dos gatos, você levava... Olha que eles comem, hein? Espetinho de mussarela. Você levava umas peças de roupa sua pra eles ficarem mais à vontade, adaptados, pra eles ficarem com cheirinho. E aí eles têm uma câmera lá, você pode acompanhar eles enquanto eles estão lá curtindo. Eles adaptaram super Curtindo. rápido. Quando você tá nos lençóis maranhenses, você pega o celular e fala, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ravioli, Foda, cara. Eu tenho uma amiga que ela é um terceiro momento desses serviços. Ela recebe na casa dela os animais. Ah, que Então, legal. quando a pessoa vai Sim. viajar, quer passar um tempo, ela recebe na casa dela. Ela tem Mas como fica isso? Os Tipo bichos- Cat Hero, tem aí. Você, tipo, tem o Dog Hero e mais tem ou Cat menos Hero isso. também, é. Ela tem um cachorro Que gato é ou mais dois. foda É que isso, você, né? você Se eu se não me engano. cadastra num lugar e aí você fala, meu, eu gosto de cachorro, eu posso ficar com o seu Não, eu cachorro sei, mas pra se for você. juntar os bichos tudo no mesmo lugar, não vai sair treta aí? Não. Ah, Então, mas não aí você necessariamente. conhece o seu Não cachorro, necessariamente, né? é. Se ele, o Você seu fala assim, cachorro, o oi, seu gato. o meu cachorro ele tem uma total intolerância a outros seres vivos que não humanos. Você tem que ter um cachorro então, na sua casa. você se que tem cachorro tiver, caseiro, eu vou trazer ele aí, tem que vamos ser torcer um- pra dar certo. Não, Tem né? que ser um que se dá bem com outros cachorros, né? entendi. Normalmente é isso. Ela até costuma falar quando ela recebe que quem recebe os convidados é o Tião, o cachorro dela. Ah, e que sei. aí, olha, É, eu tenho um tá, amigo chamado o Tião tá com uma visita em casa nova, é o Claudinho Eduardo Magalhães aqui, que é um boxer, é tipo isso, entendeu? Mas normalmente os interessante. donos de gato preferem que vá alguém na casa. É. né, Eu igual a prefiro, Bia, eu prefiro. Porque aí eles não saem do território deles. tem estresse, eles né, não de têm sair de estresse, casa, Porque é. foi o que a gente conversou lá no começo. Se for pra você levar seu gato no veterinário, é certo que ele vai dar aquele miado. Mãe, eu tô odiando, me tira daqui. Ih. Cara, e aí a que parada você tá do cheiro. Foram perrengues que eu nunca tive como dona de cachorro, e aí que me fizeram gastar mais, inclusive. E aí que vem a minha questão, Camila. Diga. Qual dono gasta mais? Dono de gato ou dono de cachorro? Justifique sua resposta. Depende, o dono bom ou o dono ruim de gato? É, ou de um cachorro, dono dono ruim Eu de acho, cachorro. eu acho que é um gato, dono médio. É uma prova, Sabe? eu odiava. Justifique. O justifique sua resposta. É, vai fala, tomar não. no seu cu, professor tia Carminha. Não Eu quero adorava. justificar. Quando eu vi o justifique falar, agora eu vou dobrar. Agora que eu Agora brilho. se consegue. Desculpa, vai lá. Eu Cláudia. acredito que seja o de cachorro, porque a gente tem o costume de dar banho. mais banho. O brasileiro dá banho semanal. O brasileiro Ai, é faz o tosa único que dá o direto. banho Tem o semanal. grooming. A gente tem essa... Você falou isso agora, muito bem lembrado. Os dois Lulus da Pamela, os dois Spitz lá, eles não tomam banho toda semana. Eles tomam de 15 em 15, às vezes uma vez por mês e tal, mas eles não tomam banho toda semana, propositalmente e tal. O Astro, eu não posso fazer isso. Se eu não der banho toda semana com o shampoo de seborréia, o pelo começa a cair. É impressionante, assim, tipo, não posso dar mole. Eu já tentei algumas vezes, porque justamente, tipo, pra não ficar dando banho toda hora.
mas o pelo dele começa a cair. Muito engraçado. E eu não sei se vocês sabem, mas dentro do mercado veterinário, a maior casuística que existe na clínica são os casos de dermatologia. Tem veterinário que gosta e tem veterinário que não gosta, mas precisam aceitar porque é o que mais chega. São os animais que têm algum problema dermatológico. E aí dentro desses animais existem os alérgicos. Então quando a gente começou a falar das rações, das super prêmios, elas têm menos corante, menos conservante. E quando um animal ele chega para ser diagnosticado com uma alergia, o veterinário ele segue algumas etapas. Então ele elimina algumas doenças de base, por exemplo, a alergia à pulga é super comum. Mais de 50% das alergias são alergias à picada de pulga, picada de carrapato. E esses animais, eles são alérgicos à saliva. Então, uma única picada já é o suficiente para desencadear todo o processo alérgico. Às vezes você vê aquele animal todo vermelho, todo cheio de lesão, se coçando, você fala, nossa, tem um batalhão de pulga ali. E não necessariamente. Eu já levei picada de pulga e coça muito. Coça tipo uns 15 dias. É aquela que começa gostoso, assim, aquela coceirinha boa. E depois você começa a arrancar o couro, sabe? Então, assim, imaginando isso num animal. E é algo que é fácil de prevenir. Aqui no Brasil, a gente tem um hábito que é muito mais reativo do que preventivo. A gente costuma passar um antipulga depois que a gente vê pulga ou carrapato. A gente não tem o hábito da prevenção. Falem por vocês aí que eu passo todo. Então, isso que eu ia falar. Tipo, o tratamento de base do gato. Tipo, quando eu adotei o gato, levei no veterinário. Aí o veterinário falou, você vai vacinar, você vai dar antipulga. Não tinha pulga nos gatos. Ela deu antipulga. E aí tem o antipulga periódico. Mas é que tem a coisa que o gato é o primeiro hospedeiro da pulga. Ou eu tô falando besteira? A mesma espécie de pulga pode ter em cão e em gato. O que é mais difícil ter em gato é carrapato. Carrapato gosta mais de cachorro. Que bom, né? Pode acometer gato também, mas eles preferem os cães. Agora, uma pergunta. Agora tem esses antipulgas que são comprimidos, né? E aí, qual é a jogada? Porque é bom, ruim, melhor, pior do que os antipulgas que a gente colocava Só uma aqui coisa, eu falei que bom, não é que bom odeio cachorro, é tipo, putz, eu tenho gato, pelo menos com isso eu não preciso preocupar. Isso, Eu amo cachorro, pelo amor de Deus. Tá bem, né? Primeiro, você pode não ter falado que bom, foda-se os cachorros, você falou, que bom, foda-se o resto da raça humana, eu quero cuidar do que é meu, você que tá aí ouvindo, que vai pra puta que pariu. Legal, Bia, legal. Hoje, gente, no mercado existem muitas opções de antipulga. Então a gente tem pipeta, coleira, comprimido, existe uma variedade muito grande. A coleira fede muito, não. Próximo. A nossa, não. Toma essa, Alexandre Marão. Depois eu vou mandar uma pros seus lá, depois você me conta. Gostei. Existem, então, basicamente, pipetas, comprimidos e coleiras. Quando a gente fala de produtos que são de uso oral, que são os comprimidos, todos eles cumprem a mesma função, que é matar pulga ou carrapato. A diferença é como isso acontece. Quando a gente faz o uso de um comprimido, ele é um produto sistêmico, então ele vai para a corrente sanguínea do animal. Então, se a gente tiver nessa sala 100 pulgas, as 100 pulgas vão precisar picar o corpo do animal para que elas possam se intoxicar e morrer. Quando a gente fala de pipetas e coleiras, principalmente a coleira da Bayer, que é a Seresta, a gente tá falando de um produto que é tópico, que a gente chama. Então a distribuição é só na pele, no pelo e na camada lipídica. Eu não preciso que a pulga e que o carrapato piquem o corpo do animal para que eles possam se intoxicar e morrer. Quando a gente pensa em animais que são alérgicos, quanto menos picadas esses animais levarem, melhor para todo mundo. O dono vai gastar menos, o veterinário vai ter menos dor de cabeça. Nossa, eles não dormem, cara. E eles vão parar de se coçar, porque eu falo muito por mim, assim, eu vejo um cachorro coçando. Você tá assistindo televisão, você dá uma cutucada, aí ele para. Aí ele volta a se coçar, aí você dá outra cutucada, chega uma hora que você fala, meu, pelo amor de Deus, para de se coçar. Você olha no olho dele, né? Exato, então para de se coçar. Tem o lance da duração também, diferença do remédio pra coleira? Tem. Normalmente as pipetas, elas duram um mês. A gente tem comprimido no mercado que dura um mês, tem comprimido que duram 3 meses. E a coleira dura 8 meses. A nossa coleira dura 8 meses. E ela não tem... o recado, gente. A coleira é melhor E ela não tem... Por que ela não tem cheiro? Porque ela não tem princípio ativo por fora. Então, por exemplo, vocês que têm mais de um gato, que provavelmente vocês têm 2 preocupações, né? Primeiro, o cheiro e um gato lamber o outro. Sim, ela não tem cheiro de nada, não tem gosto de nada. Bem que eu já coloquei a coleira na boca. Peraí, não. Peraí. Parou. Tava esperando a gente chegar nesse momento. Vocês ficam falando, mas é que quando é temático, ele fica muito... Cara, a gente trouxe uma veterinária da Bayer que botou uma coleira na boca. É o teste. Camila Entendeu? tem lá Pra todas as coleiras. Esse é o teste, Preciso não é que é testar. laboratório, não. Ela olhou pra coleira na casa dela. Teste cego. Qual é a da Bayer? Não, uma quarta-feira, 3 da tarde, ela... Vou comer essa Sabe- coleira pra ver se dá alguma reação. Sabe quando você olha o petisco do seu cachorro e você faz...
Quem nunca experimentou um petisco, não é mesmo? Um biscoitinho ali. Pô, tem que falar aqui, que realmente o Frolic é saboroso. Eu experimentei Domingão, o biscroque. fim de churrasco. Mas não por acaso, né, os petiscos são desenhados para ser saborosos pra gente, pra ser visualmente parecer apetitoso. estimulantes pra né? gente também, porque é a gente que escolhe o petisco, né? Eu comecei a falar dos serviços aqui, eu queria saber, alguém tem plano de saúde pro bicho de vocês? Eu tenho. Você tem? Tenho. E como é que é essa experiência? Primeiro que um dos gatos... Você tem plano de saúde pra você própria? Tenho. Ah, tá bom. Ufa. Obrigada. Responsável. Ah, gente, que legal. Responsável. Puxa, parabéns. Pra mim. Não, é que na verdade o emprego do meu namorado dele dá o plano de saúde pra pet. Mas eu não acredito Ele em você. trabalha com games. Você, ouvinte, empresa, já hein? ouviu o Caio Teixeira em alguns episódios, acho que o mais recente é o sobre Fortnite, né? Isso, eu sou Que ele veio. Bom É, programa. ele é o meu respectivo. Ele é gamer. Ele é gamer. E aí ele trabalha na Riot Games e aí... Eu caio nas horas pagas. Nas horas pagas. E nas vagas também. Também, nas duas. Porque ele joga LOL por profissão e por ódio no coração também. E aí, eles fizeram essa história de... Ah, putz, a gente vai dar o plano de saúde. E aí, o plano de saúde, uma das coisas que você precisa ter no seu cachorro, gato... Eu ia falar gachorro. Vou economizar tempo pra falar Virou gachorro. aquele meme, né? Gachou. Virou cat dog. É colocar um microchip. O que seria muito bom se eu não tivesse um gato que tem flashbacks da guerra do Vietnã, né? Que é isso, né? A Bara, ela é muito mais sociável, ela é mais curiosa. Então, assim, a veterinária pega ela só faz beleza. O Lanches é tipo, meu irmão... Aqui é guerra, sabe? Então ele vai... E ele é muito grande, ele é muito forte. E aí ele deu um Guerra do tapa. Vietnã. Ele deu Isso é uma, Ele é um isso é uma coisa. sobrevivente. Aqui no Ele é o Brasil- This Is Us, sabe? Essa última temporada aí, que lembrou dele na guerra. Não fala. Não, mas isso não foi um spoiler. Aí chegou a geração que tem medo de spoiler. Aí e ele deu um tapão e ele não deixou pôr o microchip. E aí isso é uma preocupação que a gente tem que refazer e tal. Microchip não tem uma adesão no Brasil tão grande Sabe- quanto devia, né? E sabe o que, Mas que é tá melhorando? engraçado? Tá melhorando, mas às vezes, eu vou contar a minha experiência. Há 4 anos, uma das baixas que eu tive nesses últimos 6 meses foi o chefe, que era um vira-lata gigantesco. Ele tinha 38 quilos. Ele tava atropelado, ele tava com a pata quebrada. E a gente fez uma super operação de resgate na madrugada, de colocar sedativo com arroz e salsicha e tal. Esperei no posto de gasolina meia hora. Vamos lá, que agora ele vai dormir. Não, porque às vezes o sedativo não funciona, tem efeito contrário, dependendo do nível de estresse do cachorro. Acreditem. Caramba. Já aconteceu comigo. E aí eu estava, Mas alguém te deu um sedativo e você ficou muito Melatonina. louco? Fazendo melatonina no botão ali e tal. Mas Estávamos- ele comeu, então. Ele Comeu, tava tudo certo. Naquela época, ele pesava 15 quilos. Aí depois ele chegou aos 38. Caramba. Aí a gente esperou, tava eu, a minha esposa e meu amigo. A gente esperou a meia hora. A gente tava com corda. Preparação, assim. Resgate. Na hora que deu o tempo, a gente falou, bom, é agora. Vamos lá. A gente atravessou a marginal, ele corria pra um lado, corria pro outro. A gente atravessava, parava os ônibus, aquela confusão. Até a hora que a gente conseguiu pegar o chefe. O plano inicial era doá-lo, mas a gente acabou ficando com ele, porque Porque ele era o plano muito sempre é fofo. pegar o chefe. Você vai ficar pegando o pessoal que não manda nada. Eu estava lá para pegar o chefe. Eu esperei ele dar um mole, cheguei Nós com cercamos. tira. Tá muito ruim hoje. Nós cercamos e pegamos nomes o não tão chefe. Desculpa, né? Que dia que tá Os nomes bom, não né? estão ajudando. E aí a gente resgatou o chefe, o plano inicial era doar, mas ele era muito fofo, então a gente Sempre. não conseguiu Nunca. sempre. Nunca Ele ficou 4 anos. E aí, no final da vida dele, uma semana antes dele morrer, eu fiz um raio-x de tórax pra saber se ele já tinha metástase no pulmão. E eu descobri que ele tinha um chip. Gente, depois de 4 anos que eu resgatei o cachorro, Nossa. eu descobri que ele tinha um chip. E aí a gente entrou numa vibe do tipo, e agora? A gente procura o dono ou não procura? Aí você resolveu entregar pro Ixi, dono pra ele dilema cuidar do ético cachorro Ai, no final. Dilema Que ético monstra. do doguinho. O que eu pensei? Se fosse o meu cachorro, Peraí, ele era o castrado. chip é pra identificação. É um chip de identificação. Entendi. Você coloca ele subcutâneo, você passa um Tem um leitor, leitorzinho, tipo de né? mercado, assim, você passa um leitor, Ok. ele te leva por um código, e com esse código você consegue ter o cadastro do animal. Você puxa na E dependendo internet. do mercado, dá selinho também pra você colar na cartela. E trocar por um jogo de panela. Isso, maravilhoso. E aí a gente, uma semana antes dele morrer,
tinha lá o raio-x de tórax e eu toda preocupada com o pulmão do cachorro e tava escrito presença de microchip. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Mas isso é alguém que abandonou, né? Tipo, então, pra tá na marginal. Ele era castrado. Então, é muito difícil, né? Foi o que a gente falou, a gente não sabe a história dos bichos. Vai que ele fugiu. Eu tinha uma cachorra que tinha medo de chuva. Não podia ver chuva, que ela corria desesperada. Aqui na marginal, geralmente é caso disso, né? O Darwin não foi castrado. Eu hesitei, fiquei naquela questão. Ele não foi castrado. E a única desobediência real do Darwin comigo era com fêmea. Ele viu uma fêmea, ele ia embora. E aí ele tinha um momento é tinha um momento de desespero, mas ele era tão bonzinho, tão obediente, que ele acabava voltando. Eu reclamava e falava, eu corria na outra direção e tal, não sei o que, daqui a pouco ele voltava. Maron, vou comprar um cigarro ali, já volto. Tipo isso. Mas era a única desobediência crônica dele, era com fêmea. Instinto, né? Eles têm os jeitinhos dele. O chefe, no caso, ele tinha uma mania de entrar embaixo das nossas pernas. Ele sempre quis ter um restaurante, não é mesmo? Ele sempre quis ser o Masterchef. Ai, cara. Vai ter que voltar, cara. Pegou, ela entrou no espírito. É muito gostoso. Cara, ela deu uma contra-maronada. Cara, são poucas as pessoas. Parabéns, Celina. Muito obrigada. Chamem sempre, tá? Que eu trago. Depois tem que dar uma bolsinha pra ele também, né? Ele merece. Tem no carro, eu trago pra você. Então o chefe, ele tinha uma mania de entrar embaixo das nossas pernas e ficar olhando pra cima. E ele era sempre o último a sair da festa. Então, quando a gente fazia churrasco, essas coisas, ele era sempre o último, que me dava um indício de que o dono dele acostumava ele a ficar ali. E ele tinha uma mania horrível, que toda vez que chegava uma visita em casa, a primeira coisa que eu tinha que avisar é: ele vai morder sua bunda. Mas tá tudo bem. Exato. E ele vinha mesmo. Cachorro é a melhor coisa que mas existe. era aquela de amor, assim, que era só: tô feliz que você chegou. Uma mordidinha de amor. Mordidinha carinhosa ali. Então a gente não sabe se ele fugiu ou se ele foi abandonado. Sei. O fato é, ele tinha um chip e aí a gente entrou numa... E aí, o que a gente vai fazer? Passou uns 3 dias, eu falei, bom, se fosse meu cachorro, eu ia querer saber que ele tá vivo. Eu não tinha pretensão de devolver, porque o cachorro já era meu há 4 anos, mas como um dono, né, um tutor, eu acho que eu ia gostar de saber. E aí a gente fez a leitura do chip, pegou o código e o dono não cadastrou o chefe. Então ele colocou o chip, pagou pelo chip e ele não cadastrou. Então quem estiver ouvindo, gente, que colocou chip no seu animal, cadastre. Um chefe, quer dizer, mas ele não sabe porque que não é numa chefe, dessa, o dono do chefe ia saber que ele viveu 4 anos muito feliz, que a gente foi muito feliz com ele, e que ele tava no final da vida, de repente, pra se despedir dessa pessoa. Sim. E ela esqueceu de cadastrar. E vem crescendo cada vez mais, Carlos, como você falou, uma das tendências de microchip. Sim, assim como própria plaquinha de identificação. Os meus todos têm. Eles usam... Eu coloco na própria Seresto, eles usam a Seresto, eu coloco a argolinha com a identificação na própria coleira também. O Dave, que é o hóspede temporário que tá em casa, ele é microchipado, mas mesmo assim ele também tem a plaquinha de identificação, porque a gente nunca sabe, principalmente pra gato, né? É bem importante que tenha. Às vezes, eu indo pra Bayer trabalhar, passo de carro, vejo um gato na rua e eu não sei se o gato escapou, se o gato tá acostumado a andar ali. Esses dias, passando na Moreira Guimarães, na frente do aeroporto, tinha uma cadela, que era meio pitbull, meio vira-lata. Ela atravessou a Moreira Guimarães, como ali o canteiro é fechado, ela tava voltando, isso era 7h30 da manhã, então a gente parou o trânsito, que a gente é dessas, né? Para o trânsito, a cachorra atravessou, a gente virou a esquina pra encontrar com ela, e aí eu falei, gente, como que eu vou parar uma cachorra que tá super assustada? Tinha bolachinha dentro do porta-luvas, tirei uma bolachinha do porta-luvas, aí começamos a chamar, com aquele medo de eu não sei se ela é brava, não sei se ela é boazinha. Aí eu consegui chegar perto dela, porque eu vi que tinha uma plaquinha. E aí na hora que eu peguei ela pela plaquinha, eu vi que tinha telefone, tinha o nome, a gente ligou pro dono, e foi muito engraçado. Ele ligou na sua cara? Foi muito engraçado, porque na placa tava escrito Nick. E aí quando a gente ligou pro dono, ele, essa Vitória... Falei, meu Deus, a cachorra chamou Nick. Falei, bom, enfim. Mas será que Nick é o nome do dono? Não. Será que a plaquinha era genérica e onde tava Nick era tipo nickname? E ele falou, bota aí, essa é mesmo que tá pronta aí, tá bom. Colocar a foto do pendrive. Exatamente. Morreu de outro cachorro, ele não queria gastar o dinheiro da plaquinha. Mas você ligou morreu o Nick e colocou na Vitória. Aí a gente ligou, ele apareceu rapidinho, ele falou assim, mas ela sempre passeia por aqui. Aí a gente falou, então, mas dessa vez ela atravessou e desatravessou a avenida. E era uma cachorrinha que já tava ficando
ficando velha. Você já via que ela tinha, né, a carinha mais branca e tal. E aí eu expliquei pra ele, falei, olha, do mesmo jeito que a gente tem Alzheimer em pessoas, a gente também tem Alzheimer em cães. Eles também perdem a memória, eles também perdem essa noção. Então, ela tá acostumada, mas ela tá ficando velha. Um dia ela esquece. Um dia ela esquece. Inclusive, uma coisa que eu vou aproveitar pra militar, mas que eu li quando eu comecei a ter gato, que é, tipo, a galera era muito mais acostumada a criar bicho, especialmente gato, meio livre. De gato em casa, o gato sai pra passear, volta. Isso há 20, 30 anos atrás era uma coisa. Mas quando hoje eu morava na praia, tinha gato lá, eu também deixava. Até um dia ela voltar com os filhotinhos. Mas é que o escritório era na praia, né? Você tava sempre na área. Mas hoje o contexto é completamente diferente. Tipo, a gente vive em umas cidades muito grandes, muito bizarras, com muito carro, com muita coisa perigosa. E eu tava lendo sobre a expectativa de vida pra gato. E, tipo, a expectativa de vida pra um gato que você deixa sair na rua é, tipo, sei lá, 1 a 3 anos. Caramba. E se você cria o gato dentro de casa, a expectativa sobe pra, sei lá, 12. Não, tem mais. Ó, se vocês procurarem na internet, tem um gato que chama Bob, que é o gato mais velho do mundo. Da última vez que eu vi... Ele tem a maior cara de que ele não aguenta mais essa humanidade, ele tem até o bigode caído, assim. Eu amo. E tem umas fotos da família cantando parabéns, que ele tá... Ai, manos. Parabéns, foda-se. Que legal, mais um ano. Ele tem acho que 32. Sim, Sarah. Isso me lembra aquela série Spin City, que tinha um cara que ele tinha um cachorro muito velho. E aí ele chega no veterinário e fala... E aí, então, qual a idade? Aí ele fala, 37. Não é a sua, a do cachorro. 37. Não é em dog years. Qual a idade? 37. Acredite. Mas então, e aí é tipo, o gato castrado, ele vive mais. E o gato que você cria em casa vive mais também. Porque Claro, tá protegido, a né? vida é dura na rua. Você vai resolver as doenças exato, dele. mas eu acho que ainda tem muita gente que... Eu conheço, assim, gente que ainda cria o gato meio, tipo, sai aí. Existe a crença de que não, mas o gato nós gatos já nascemos livres, né? Mas aí será que o gato tá vivendo ou apenas existindo? E aí surge a figura do filósofo de gato. Exato. Que também é um serviço a ser explorado aí, entre todos esses tão interessantes. Vem cá, o filósofo é um Fausto Gato, né? Fala um pouquinho sobre isso. Tipo, uma coisa que me deixa desesperado é dono andando com o cachorro sem coleira. Nossa, total. Por aí direto. Sem coleira, sem guia. E aí o cachorro, as pessoas esquecem que o cachorro pode se assustar com alguma coisa. Correndo, sim. Pode ter um outro cachorro vindo por aí que pode atacar o cachorro dessa pessoa, você não tem como defender o seu cachorro, seu cachorro pode fugir, acontece um monte de coisa. Isso acontece direto. Eles são condicionados, mas eles têm seus próprios instintos, têm suas próprias vontades, e é muito comum esses animais se assustarem ao ouvir um barulho, por exemplo, fogos. Cara, eles odeiam esses barulhos que são altos, né? Então, quantas vezes vocês já devem ter visto durante a Copa do Mundo animais que se perderam, que a gente costuma ver no poste, né? Procura, se fugiu durante o Jogo do Brasil. Porque eles odeiam esses barulhos. Então, eu, particularmente com os Ano meus, novo. Ano novo. Pra caralho. Eu não confio de passear sem coleira, eu morro de medo. Pensando até na segurança dos outros animais também, porque, beleza, eles são super calmos, mas vai que naquele dia ele não tá num bom dia e resolve atacar o cachorro do vizinho, 7-1 né? foi bom porque não teve fogos. Se o cachorro foi embora, foi Eu falei desgosto, né? Do serviço, só a Bia falou que tem plano de saúde, né? Porque Mas eu tenho. Mas é uma coisa que ainda tá crescendo. Porque Isso, quando a Barzinho caiu, ela já tinha o microchip. A famosa queda chihuahua. Mas aí eu tentei pelo plano, só que não tinha lugar aberto. Ela caiu, era quase 1 da manhã, assim. E aí não tinha lugar que o plano cobrisse que fosse aberto. E eu paguei um lugar particular, assim. Então eu senti que ia ser... É como se eu caísse... Eu sou a rainha da aula da ortopedia, né? É como se eu torcesse o pé e fosse para um hospital perto. Ainda não é assim. Ainda não é uma coisa que é acessível para todo mundo. Se você for bancar isso do seu bolso, tem que pesquisar o que tá ao seu redor que realmente possa te deixar seguro. Porque eu achei que eu tinha isso, e aí na hora que eu tava me descabelando, não rolou. Tem Eu queria só saber de vocês. A gente falou de alguns serviços aqui, mas acho que todos os serviços que a gente passou são serviços um pouco mais tradicionais. Quais são os serviços para pets mais estranhos que já tiveram contato, que vocês ficaram sabendo aí? Não sei se é estranho, mas tem o funeral, né? Que é uma coisa que também rola, não é? É aquela coisa da humanização, né? Humanização, que você pôs na pauta, que é a ideia de que o gato tem que ter um funeral com uma religião. Você tem que pôr o dogma da religião pro bicho. Mas se você imaginar que o funeral, na verdade, é um ritual pra quem ficou, né? É um ritual de finalização, pra quem ficou de despedida e tal. Enfim, eu não fiz nem o funeral não, tá, gente? Só pra explicar antes que alguém ache que eu tô defendendo o funeral. O que eu defendo é assim, cada um com seu cada um, né? Vai fazer o seu funeral porque precisa, mas
porque psicologicamente tá precisando Da despedida. dessa despedida e tal. Claro. Eu até entendo, né? Mas quando os meus cachorros morreram, eu cremei. E aí foi bizarro, porque aí eu falei, não, eu vou pegar as cinzas dele, vou espalhar pela pracinha onde eu sempre ia com ele nos fins de semana. Ele tinha vários cachorrinhos amigos e lá a gente fez o aniversário dele. E eu não tinha coragem de abrir aquele negócio. Eu olhei me arrependi, nunca mais farei isso. Assim, eu olhei pra aquela urna e eu falava assim, não tem coragem de abrir esse negócio. Vou abrir esse negócio, vai sair um monte de cinza na minha cara, vai dar tudo errado. Vai ser horrível, né? Mas eu acho que a coisa mais... E não é só esquisita, mas eu acho meio sem motivo, é pintar a unha de gato e cachorro. Ah, mas aí tem um monte de coisas que a gente faz sem motivo. Tem spa, né? Vocês já viram? Tem spa, resort. Mas pra gato, porque eu imagino assim, pra você você, bota um né, pra gato ele, no né? furô, ele dá 2 tapas na sua cara e sai correndo. Porque o gato tem isso, né? Ele estapeia você. Eu queria só responder, o Gino tem uma aqui que eu anotei, que é uma empresa que faz armadura de samurai para pets. Não, é isso que eu tô buscando, galera. Me passa. É isso que vai me convencer a ter um a ter um animal. Então, mas o meu limite Mesmo é o sendo seguinte, alérgico a gatos, que é uma eu não me revelação que eu trago aqui pra incomodo. vocês, Ah, gente. com uma armadura de samurai, eu... tudo se resolve. Meu irmão não consegue ir na minha casa por causa dos gatos. acontece comigo. Eu vou na casa das pessoas e morro. A gente tá fadada a Depois, você né? não cair na minha casa, é isso? Sim. É que muitas vezes as pessoas elas substituem um filho humano por um filho cachorro ou um filho gato. Então elas pensam que tudo que elas proporcionariam para um humano, elas Tem que precisam fazer pro fazer gato. para um animal. É. E aí a gente vê, acho que vocês já devem ter visto animais que andam em carrinho, de bebê, Já vimos. que usam sapatinho Já. pra passear. Se Mas, por vocês exemplo, verem cachorro, se for um eles não animal muito curtem velhinho e andar de carrinho, eu acho bem Sim, razoável. exato. Sim, é. Pra mim não tem certo e errado nesse meio, assim, acho que vai muito da situação. Mas existem algumas coisas que comprometem o comportamento. Você colocar um sapatinho no animal que é velho, que tem uma artrose, uma displasia, que ele não consegue ficar em pé, que ele escorrega, ótimo, porque é um antiderrapante. Não, Ou e quando tá muito calor, e aí você vai passear, ele e ele queima a patinha, patinha, não, cara. De novo, você tá fazendo aquilo, você tá aplicando a ciência e o engenho humano pra resolver uma coisa, pra ajudar ele. Coisa que ele não teria como fazer por ele bicho, mesmo, né? Beleza. Tem um cara que eu, naturalmente, de novo, eu sendo eu, nerd, como sempre, eu tenho uma prateleira só de livros sobre cachorro. E não necessariamente de autoajuda, como eu tinha falado. Eu adoro ler aqueles livrinhos de comportamentalista e tal. Eu também leio muitos E- desses livros sobre comportamento de gato. E tem o Stanley Coren, que eu adoro. E tem um livro do John Katz sobre cachorro, que não tem nada a ver, né? Mas, Que? Não, piada isso aí. É. O John Katz escreveu um É. livro sobre cachorro? E aí, esse cara tem um livro muito legal que é chamado The New Work of Dogs, que é o novo trabalho dos cachorros, né? Porque ele conta que os cachorros se aproximaram da gente e a gente usou eles como assistentes de trabalho durante muito tempo, né? Tipo, pastoreio, caça, esse tipo de coisa. E que eles perderam, principalmente nas cidades, eles perderam completamente essa função. A função deles é de apoio emocional pra você, mesmo que seja ali indireto, camuflado e tal, é uma função de apoio emocional, ele é parte da sua vida, da sua família. E é engraçado pra gente que tem bicho, que eles percebem os dias que a gente não tá bem, assim. Nossa, muito. Eles percebem muito. Então você chega em casa, eu lembro quando eu fiz faculdade em Londrina, eu tinha uma cadelinha que ela morreu em casa. Ela tinha um tipo de linfoma que era super agressivo. Eu fui fazer um trabalho na casa de uma outra amiga e quando eu voltei ela tinha morrido. E dentro de casa tinha uns 4 cachorros que a gente pegava, nessa época a gente conseguia doar, só alguns que ficavam. E quando a gente abriu a porta, que voltou do trabalho, os 4 cachorros foram até a porta e não fizeram nenhuma festa. Nenhuma festa. Eles só olharam pra gente e viraram as costas e saíram andando. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu, aconteceu alguma coisa. Na hora que eu olhei, a minha cachorrinha tava morta no tapetinho, enroladinha assim, dormindo. Como se ela tivesse morrido dormindo. Falei, putz, é engraçado como os bichos sabem, né? Eles sabiam que tiraram merda. Outra coisa que vocês citaram, que eu queria saber se vocês têm mais exemplos pra falar, são os pets influenciadores. Que tem perfil, eu né? acho essa onda aí. Vou falar, ó, todo mundo nos últimos 2 anos da minha vida que adotou um doguinho ou um gatinho, Ai, criou segue lá. uma caceta de um perfil pra esses bichos. Mas E aí fica lá as fotos tudo igual dos bichos, entendeu? Ah, você não gosta? Eu achei que você adorava. Não, achei... eu adoro. Rodrigo, estou falando com você. Léo, Stephanie, é com vocês também que estou falando. As fotos são todas iguais, vocês precisam fazer alguma coisa. É Porque uma senão esse produção. perfil, vocês nunca vão atingir o estrelado com esses perfis. Fica tudo ali na mesmice. Tem um perfil que é o Café Prejuízo, que é de uma mãe de pet, e que agora também é mãe de humano. Que nasceu a velhinha Nasceu dela. um maninho, né? Nasceu um bebê Pequeno. humano. Um filhotinho de humano. E aí, que ela cria junto. Que eles têm uma linguagem própria.
E aí eu acho que é isso que é engraçado. Eles têm umas piadas internas. Eu gosto de acompanhar eles. Eu acompanho o cachorro do PC Siqueira, que é o Lulinha. Que também tem uma linguagem. Eu acho que é isso que eu gosto. Eu gosto quando eles têm uma linguagem deles. Cria uma personalidade. Eu gosto do gatinho que tinha, acho que era em Noronha, que era o gato que roubava todo mundo. E tem essas histórias maravilhosas de gatos ladrões. Que é o gato que sai à noite na vila. Tem um vídeo no YouTube que chama, no YouTube que chama. Tem lugar que bota vídeo lá. Não me lembro. Mas o vídeo é do programa do Discovery, e aí chama, sei lá, The Thief Cat, o gato ladrão. E aí é um gato, a galera põe uma câmera daquelas infravermelho à noite pra mostrar o gato sai pela vizinhança, e ele saqueia as casas, ele rouba sutiã, ele rouba batedeira. Cleptomaníaco. Pra mim são os melhores mascotes, são os que fazem merda. A noite inteira. Gente, mascote que faz merda ele fica indo e voltando. E aí, semanalmente, a dona do gato precisa fazer um open house pra falar pra galera, vem aqui e busca suas coisas. E é tipo, milhares de itens. E ele volta. Às vezes ele volta com umas peças de roupa, ele tem que voltar de perna aberta, assim, ó, pra pisar na roupa. E a câmera mostra ele, tipo, voltando. É muito bom. Mas as pessoas seguem muito esses perfis de cachorros. Seguem, de gato, né? Seguem, tem uns bem fofinhos. Pela né? Bayer a Verdade. gente também apoia, manda produto, porque é um canal de divulgação que a gente consegue pegar um nicho E bem tem grande. milhões, milhares de seguidores, né? Sim. Eu gostava muito do Tillman, que é aquele bulldog que anda de skate. Ai, Um sim, californiano e tal. ótimo, Esse era uma grande ótimo. figura. Eu não sei se ele tá vivo ou morto, mas sempre vive no Tem meu a Marley. Eu coração. fico vendo essas notícias do o pet influenciador que morreu. O próprio Keyboard Cat morreu. Isso, é. Foi uma... O Grumpy Cat. O Grumpy Keyboard Cat morreu Aliás, também. é a Grumpy Cat. Recentemente. É uma fêmea. Ela era uma Mas, mas já tava velhinha, né? Porque era um fenômeno relativamente recente e acho que morreu rápido, né? Ou teve alguma complicação? Mas eu acho que a Grumpy Cat só tinha aquele rostinho porque ela tinha nanismo, eu acho. Não sei, posso estar falando... Tinha uma questão aí. Tinha uma questão. Não seria a minha primeira, nem será a minha última vez falando dela. E eu acho que isso também atrapalhou um pouquinho a saúde dela. Mas é que eu acho engraçado, né? A Ana tava falando agora sobre, né? Porque eu sigo o gato ladrão, não sei o quê. Eu tenho gato, mas eu só sigo influenciador pet cachorro. Olha só. E eu sigo a Marnie the Dog, que é uma cachorrinha que tem um problema que ela fica com a língua pra fora. Ela é muito linda. Ela é muito linda. E eu sigo o cachorro da minha amiga Carol, que é o Bilbo Cachorro. O cachorro da minha amiga. Carol. Então, mas é isso. Eu achei a notícia que ela morreu com 7 anos de idade. A Grumpy Cat? Grumpy Cat tinha 2,5 Nossa, milhões de jovem. fãs no Instagram. Seus donos faturaram milhões com o animal. Eu queria falar de uma inovação tecnológica, que não deve ser mais inovação, uma época Innovation. dessa, que eu adorava ver esses vídeos, vi no Kickstarter e tal, que essas máquinas que jogam ração no tempo certo, sabe? Você programa, controla pelo celular. Inovação de verdade Nossa, legal. Foi são em as 97 são as que você viu no coleiras Kickstarter. que leem os sinais vitais, que localizam. Smart Isso é coleira. legal pra caramba. Eu quero Isso é saber, sensacional. cara, Aí, Bayer, quando fica- que a Bayer vai lançar uma coleira que traduz o que o gato e o cachorro estão falando? Olha, o que A Camila tá com- estão falando ainda não, mas a gente tá desenvolvendo um device que é de monitorar sinais Olha, e tudo. que legal. Não, mas eu Smart quero o coleira. Doug do sabe, Up. essas coisas. Você já pôs essa na boca também pra saber se funciona? É pequenininho, esse não tem sabor de nada. Ah, entendi. É plástico, é plástico, não tem sabor de Mas nada. você viu se ele chegou aos seus sinais vitais e tal, e tava tudo bem? Então, a gente tá entrando em teste agora com eles. Você- Alguns legal colaboradores receberam. Eu ainda não, porque eu viajo na semana que vem e como a gente tá em teste, a gente precisa anotar, né? Ah, mas já Pra ver se tá- existe, então. Já, Sim, a você gente falou tá que já enviou pra desenvolvendo. pessoas. Demais. A gente tá desenvolvendo. E Animal aí você controla isso. isso como, tipo, via smartphone, assim, via celular? É um app. Olha Bem só. legal. Ah, E aí ele te dá um que gráfico, lindo. vai ser bem legal. Que lindo. Assim, é um fator a mais de preocupação, talvez, mas é Não, bem é o smart- melhor. Não, É o gente, mas, gente, smartwatch olha do só. cachorro. Do Não, ca- isso do é bicho. muito bom, mas me conhecer... Eu estou falando da experiência Bia, mãe de pet, né? Você vai A ficar ansiedade neurótica. de... Nossa, será que meu gato tá bem? Tá bem. Não, Esse mas aqui também olha só, agora- Mas não é não. A princípio, quando a gente põe câmera, né? Igual o Alexandre falou. Em casa eu tenho câmera. Quando coloca, assim, você tem uma... Nossa, o que será que eles estão fazendo? Tô demorando pra chegar, onde é que eles estão? Mas depois, você fica mais Acostuma. tranquilo. Eu acho legal esse device, porque você vai ter uma noção do que ele fez durante o dia. É. Tem gente que coloca GoPro, né? E fica monitorando e tudo. A gente não consegue. Que vontade de É, pôr eu uma acho- GoPro. eu A acho- gente bota a GoPro no Se você no colocar animal, uma GoPro no seu, inclusive. ele vai travar e vai ficar o dia inteiro travado. Ele vai ficar jogado. é. Exato. Aí vai no go, né? Eu acho que uma coisa que o Carl Sagan, que era o maltezinho, ele morreu com O 9... cachorro pesquisando. O Carl Sagan...
ele morreu cedo, ele morreu com 9 anos e meio. Ele teve um mal súbito, estourou uma válvula do coração, um negócio assim, completamente estúpido, assim. Então, cara, assim, tipo, qualquer coisa que pudesse me dar uma indicação de que alguma coisa estava errada com o meu cachorro, seria legal. E aí tinha uma situação que, assim, o motivo pelo qual eu fiz questão que os meus Spitz lá passeassem, porque quando a gente foi morar junto, casou e não sei o quê, tava tendo muito roubo de Lulu da Pomerânia, né? Aqui em São Paulo e tal. Por quê? Então, sei lá, eles porque roubam e muitos deles ou vendem ou pedem resgate. Sofisticação da criminalidade. Então, o que aconteceu foi o seguinte, a minha mulher não queria que eles passeassem, porque ela tinha medo e tal. Eu falei, esse cachorro vai engordar, ele precisa de atividade e tal. E o que aconteceu com o Carl Sagan foi o seguinte, ele não saía pra rua. Enquanto o Charles Darwin saia 3 vezes por dia, eu saio com ele de manhã e de noite. Porque é um explorador, né? Pra mim faz total sentido. Pra narrativa tá ótimo. O Carl Sagan, não, né? Tava lá pirando. Tava estudando, pirando na cabeça ali. Só que olhando pras estrelas. O que aconteceu é o seguinte, quando ele começou a dar algum sinal de que ele tava doente, a gente não percebia, porque a gente não tinha nada com o que comparar. O cachorro tava sempre em casa, lá, sentadinho, parado e tal. Quando você põe o cachorro em movimento, você percebe que tem uma coisa errada. Sim. Então eu faço questão, assim, tipo, quando tem passeador, eu pergunto, fez cocô, fez xixi? Se eu não tive a oportunidade de estar ali vendo esse tipo de coisa, eu preciso saber. E aí, a gente faz a mesma coisa com a criança. Se tem babá durante o dia, a babá tem um relatóriozinho lá, ela vai anotando, comeu tal hora, fez cocô, não sei o que. A gente tem um relatóriozinho lá e a gente anota e troca essa informação. Babá e a babá de pet também. Aprendi com o cachorro. Não, ela faz com o neném, não com os cachorros assim. Não, mas você tá falando, você tem a babá e tem a babá de pet. Isso. Aprendi com o meu cachorro a monitorar o meu filho também, assim. Eu preciso saber o que tá acontecendo. Se eu não tô com ele o tempo todo, é uma forma de eu saber o que tá acontecendo. Então meus cachorros me ensinaram isso também. Não, e vê se no próximo cachorro que você tiver, se você não tira Carl Sagan e o Darwin e coloca o LeBron James logo, que ele fica ativo e faz o diabo aí. Eu tô vendo o tempo aqui, a gente precisa encerrar e pro qual é a boa. Vamos. Mas qual a conclusão que fica? Como é que a gente conclui isso? Gaste dinheiro com o seu pet, ele merece. Ele merece esse Ele mimo. merece. Ele merece. Ele merece. Um beijo, Ravi, um beijo do Ad, mamãe te amo. Daqui a pouco a mamãe chega. Mamãe tá chegando já. Não faz muita bagunça, obedece seu pai. Isso, tá chegando, a comida já tá chegando comigo também, porque eu não pus muita comida de manhã, vocês estão com fome, tá passando preocupada. fome. Muito bem, é isso, gente? Eu acho. Isso aí. É isso? Tá bom. Qual é a boa? Qual é a boa? Quem quer começar aí com a boa? Começa, vai. Então, eu vou falar de uma série que talvez vocês já tenham visto, mas já faz algum tempo e tal, mas que eu descobri tardiamente. Breaking mas que Bad. Eu fiquei Era Friends. impressionado com a qualidade, embora tenha uns ecos de outras séries, que é a série Sob Pressão da Globo. Do Globoplay? Que é Tá no Globoplay, dos que é médicos? dos médicos, Muito bom. E ela tem ecos, né, de House, de Plantão Médico e tal, só que, cara, ela é única porque ela realmente se passa num hospital público brasileiro. E essa situação influencia tudo que acontece na série. Então os médicos são obrigados a improvisar, a se virar, a atender as pessoas sem equipamento, sem recursos, sem outros médicos para ajudar. Isso faz parte do dia a dia deles. Tem uma coisa muito interessante, né? Que a gente vê as séries americanas e inglesas, são as que mais acabam passando aqui no Brasil, e eles têm essa coisa de... A qualidade da produção, né? Faz com que você, inclusive, vê os atores como melhores atores, porque são mais bem dirigidos, né? Tem um cuidado com a produção e tal. Então, a gente, às vezes, está vendo esses atores em produções mais corridas e menos elaboradas, e vê esse pessoal numa série em que eles foram bem dirigidos e muito bem construída a história e tal, aí você fala assim, cara, que diferença que faz ver esses mesmos atores que eu vi em outro lugar e não estavam tão bem, tá aqui, o negócio é outro nível, os roteiros são muito bons, o nível de autenticidade é absurdo, assim, tipo, é realmente muito bom, tipo, e é até engraçado porque eu fui ver porque meu irmão, que é cirurgião, falou, cara, eu gosto dessa série, impressionante, muito bem feita e tal, não sei o que, e eu falei, bom, se meu irmão
que é cirurgião há 1 bilhão de anos, tá falando isso, deve ser verdade. E aí fui ver a série e fiquei realmente impressionado. É boa mesmo. Mostra o que os caras passam na real. Assim, assim, de novo, tem essa coisa, assim, tipo, tem uns defeitos que eu acho, hoje em dia, imperdoáveis, assim, tipo, aparece, o elenco é muito branco pro meu gosto, médicos brasileiros trabalhando no hospital público, por aí. O elenco é é totalmente branco demais. Eles até colocam um personagem negro na 3ª temporada. Demora, hein? Mas demora. Não, e ele não tem destaque, entendeu? Tipo, ele é um personagem realmente secundário. Então, uma dificuldade da televisão brasileira de entender isso, de colocar mais diversidade e tal. Então, tem alguns problemas ali que são cacuetes da maneira como se produz esse tipo de ficção no Brasil. Mas é muito bem produzido, os roteiros são muito bons e já teve 3 temporadas, tá tudo no Globoplay e tem mais 2 ainda, né? Que eles estão, pelo menos por enquanto, eles falaram que vão produzir mais 2 temporadas. Muito bom. Muito bem. Quem mais? Eu tenho médio, qual é a boa? Médio? É. Qual é o mais ou menos? Qual é o mais ou menos? Qual é a bosta? Ok. Qual é a bosta? Não, na verdade a indicação é boa, é porque é médio, porque eu já dei ela meio da última vez, mas eu não tinha terminado de ver a série ainda. Tá. Eu tinha começado a ver Euphoria da HBO. Aí eu terminei de ver. Vocês viram tudo? Não gostei muito do final, não. Mas enfim, sem spoilers. Assim, eu não vou entrar em méritos do final, mas eu gostei da série, assim. Tipo, eu achei a série muito boa. Eu achei um puta exemplo de como uma série que é um pouco adolescente pode não ser completamente adolescente, pode, sei lá, ter uma narrativa que... É meio Skins, né? Então... me falaram que era tipo isso. O pessoal compara com Skins porque é a história de uma moça que é viciada em droga. Só que não é isso a série. Ela é só a narradora. A série é sobre a vida dela e os amigos dela e as paixões dela e os dilemas. E muitos desses dilemas têm a ver com vício, mas... Mas não é só isso. Mas não é só isso. Putz, eu acho uma série bonita esteticamente. Achei assim, isso muito. Achei que tem umas sacadas narrativas muito boas, assim. Tipo, tem jeitos muito mais bestas, simples e chatos de contar aquelas histórias. E eu acho que o que essa série mostra é a diferença de um roteiro relativamente simples. Não tem nada de super mirabolante, de plot twist, de criativo, mas que é contado de um jeito muito bom, com atores muito bons, com reflexões que são interessantes e muito modernas, e com sacadas narrativas muito boas. É a diferença entre uma série, entre essa série e uma dessas séries adolescentes, tipo, sei lá, Riverdale. Que, tipo, tá tudo ali em termos de roteiro em si, mas tá pau a pau. Só que quando você vai pro desenvolvimento criativo... E o Euphoria é tipo, uau, sabe? Eu achei muito bonita. Não vou entrar no mérito do final pra não estragar, porque... Mas acho legal também dessa série o fato de colocarem uma atriz trans. Sim, muito legal. Tipo, a Rose. Ela é a melhor amiga da protagonista. Da Zendaya. E ela é... A personagem é trans e a atriz é trans. Eu acho uma dinâmica muito interessante. Tem muito a ver com o nosso Braincast de geração Z. É mesmo. Tem muito a ver, porque é muito sobre como essa galera vê o mundo. Se não ouvir ainda, ouva. Ouva, que vai ser top. Topzera. Eu vi só 3 ou 4 episódios, fiquei bem intrigado. É bem legal. Eu gostei muito de assistir. Foi uma experiência agradável. Mas o final, vocês duas estão... Acho que tem finais melhores, mas assim... Bem como Yesterday, que eu também não vou nem me alongar aqui. Ai, amiga, nem começa. Porque a gente vai virar cinema. Olha, posso falar o meu? Pode, Pera que eu... Pode, eu recebi aqui no ponto. Eu quero recomendar aqui uma série que... Na linha aí dos crimes reais, do True Crime, que eu comecei a ver na Netflix, que é The Staircase, sabe esse caso? The Staircase, Morte na Escadaria. Michael Peterson, que era um autor, um escritor, um dia chega na casa dele, vê a mulher morta na escada, liga pra polícia e olha, minha mulher aqui caiu da escada, morreu. Isso que ele conta, né? Isso que ele conta e tal. E aí... vão investigar todo esse caso dele e acabam suspeitando dele próprio, como tendo assassinado a mulher. Inclusive vão investigando cada vez mais e descobrem que ele chegou a morar na Alemanha uma época e uma mulher que morava junto ali, que era relacionada, também morreu da mesma maneira na escada. Isso uma vizinha dele, uma vizinha dele, super amiga. Convívio, morreu igual. Jeito. Aí tem todo Talvez tivesse um caso com ele também. Isso, é todo um lance, e ele né? era... o relacionamento era aberto e ele era bi ou gay. Isso. E ele tinha outros casos. E aí fica... Gente, é uma história muito doida e
Não dá pra nem saber nada, mas assistam. É muito doido. E assim, ele tem esses 8 primeiros episódios acompanhando todo o julgamento dele. E o que é legal na série? O diretor, a equipe, em nenhum momento ninguém aparece falando pra câmera, dando entrevista, mas é de observação, sabe? O cara tá o tempo inteiro na sala com a equipe de defesa, tem um acesso que acho que eu nunca vi isso em outra série. Enquanto eles estão discutindo a estratégia de defesa, eles estão lá com a câmera filmando. Tem um pouco de acesso também até não a promotoria, mas uma das irmãs, né, da mulher que morreu lá, que foi morta, foi morta. Eu lembro vagamente. Ela também deixa ele acompanhar um pouco, mas é basicamente na defesa, assim. Ele tá o tempo inteiro e ele passa meses e meses e meses, desde o início, acompanhando até o julgamento do cara. São esses os primeiros episódios. E aí, sei lá, vou dar spoiler ou não, mas enfim, se assiste. E aí o que acontece é que ele volta 8 anos depois, o diretor e a equipe de filmagem, pra continuar acompanhando o caso, que foi quando a Netflix pegou isso e fez esse follow-up, digamos assim. E tem uma discussão bastante grande do caso dele e inclusive do próprio sistema de justiça americano. Esse follow-up, ele vai focar em alguns erros, né, bem básicos e crassos do time de pesquisa forense, né, que é uma coisa que até então, coisas que pareciam óbvias deixam de ser, descobre, assim... Tem tanto plot twist na história do cara. Inacreditável. Inacreditável, exatamente. Então, enfim, esses 8 primeiros episódios você até vê na própria qualidade de filmagem, não tá nem quase em HD, assim, você vê que é uma coisa mais antiga, foi gravado em 2001, 2002, 2003, né, que foi a época do julgamento. E aí, depois desses 8 episódios que ele volta, você vê que já é um outro formato ali, e ele acompanhou durante todos esses anos esse caso. Que, enfim, eu não quero dar nada, como eu fiz, vá assistir sem saber nada do que acontece. Porque a experiência é muito boa de assistir sem saber nada. E uma coisa que eu fico vendo, assim, quando eu comecei a assistir, eu falei, caramba, são 10 horas e meia de série, né? O cara só lá com a câmera, não faz nada, não entrevista ninguém, né? Não tem uma cabeça falante, não tem um complemento, não tem um narrador. É só o cara com a câmera filmando a galera. Você fala, caramba, onde que isso vai dar? Como que eu vou... Mas ele monta de uma maneira que você fica preso naquele treco, e conforme ele vai dando essas viradas, né, esses ganchos pro próximo episódio, você fala, eu tenho que continuar vendo esse treco, quero ver onde isso vai dar. Enfim, tá na Netflix, The Staircase, Morte na Escadaria, tá? Vale a pena. E pense no trocadilho, que é ótimo esse nome, porque é The Staircase, que é a escadaria, mas também é o caso da escada. É muito bom esse nome. Muito bem. Não tinha pensado nisso, tá vendo como eu falei? Parabéns, vocês me co-criando aqui, né, Carlos? Co-criando. Me convenceram. Quem mais? Qual é a boa? Eu achei, na sexta-feira passada, quando eu saí de casa, achei que seria um dia comum na minha vida, quando eu fui acometido pela notícia que a cantora Cell, uma das vozes mais incríveis da... Que você já muito indicou aqui no... Que eu já muito indiquei no Qual é a Boa por aqui, uma das vozes mais incríveis da música popular nacional contemporânea, estava de surpresa lançando um novo disco, um novo clipe e uma nova turnê. Olha. Tudo assim, tudo no segredo. Beyoncé. Pois é, rapaz. Aí eu falei, olha só que maravilha. Porra, tudo mudou, né? Essa sexta-feira que tava péssima, agora vai ficar brilhante, com mais uma obra-prima dessa figura. E qual não foi a minha surpresa? Qual? Quando, ao chegar na minha casa, me preparar psicologicamente, deitado na rede, mergulhar de cabeça no disco e perceber que o disco não é tudo isso não. É um disco nota 7. Mas eu trago aqui pro ouvinte porque... eu não tenho papas na língua, né? Então tem que trazer essas verdades. O disco da Cell chama Apka. É um grito que o Antonino, filho dela, de 1 ano e meio, faz quando tá satisfeito com a vida. Ele dá esse berro. E aí ela botou esse nome no disco, é interessante. Traz uma verdade gostosa e interessante. Mas a sensação do disco, o disco tem a mesma dupla de produção do disco anterior, do Tropics, que acho que até agora é a grande obra-prima aí da carreira dela. Tem os mesmos músicos envolvidos, então tem uma sonoridade parecida. Mas acho que no fundo a sensação que dá... Talvez pela própria criação de expectativa, já que a expectativa é a mãe da decepção, a própria criação de expectativa de vir do outro disco com todo esse mesmo time reunido, etc e tal, a sensação que eu tive é que é como se ela tivesse sentado com 20 músicas na hora de fazer o Tropics, que é o disco foda, e falasse, as boas são essas 10 aqui. Beleza. E aí depois de um tempo fala assim, vamos pegar aquelas outras 10 e vamos fazer um disco? Total, eu faria isso. E aí a sensação que dá é essa, porque praticamente não dá a impressão que nenhuma dessas músicas bate uma música do Tropics. Sabe assim? Talvez uma ou duas ali que tem mais uma coisa interessante, que são legais e tal. Mas vale ouvir, é bacana. Talvez essa segurada de empolgação que eu tive seja mais pela expectativa, como eu falei, que eu tinha em relação a ela, já que ela vinha
num crescente de um disco tão foda. O clipe é muito bonito. O que ela lançou é da música Coreto. Tem uma música do Caetano, tem a música do cara do Bugarins também, que ela canta. Mas vale ressaltar que ela chegou a um momento de maturidade da carreira nesse disco, que a música Coreto, o refrão, ela simplesmente entoa as palavras Alpha by Night. Isso mesmo. O programa da Alpha FM. Alpha é isso. By Night. Meu nome é Beatriz Fiorotto, eu fico com você até 4 da manhã. Exatamente. o que ela diz exatamente... E atrás toca Listen to your heart. O que ela diz exatamente eu quero ser a sua trilha, quero tocar na sua rádio. E aí entra Alpha by Night, Alpha by Night, Alpha by Night. Ela fica repetindo isso. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei meio incrédulo. Eu falei, não, ela não chegou tão longe assim. Ela não fez. Ela não ousou chegar onde nem o ser humano chegou antes. E ela ousou. Então, acho que só por isso vale as palmas, vale Qual que é o nome do álbum mesmo que você falou? APK. A com acento agudo, exclamação. Como diria Roberto Valoni. Ponto de exclamação. É isso aí. Vale ouvir, é bacana, interessante. E eu tava doido pra chegar aqui hoje e falar, meu outro qual é a boa é o filme Yesterday. Que realmente tocou meu coração, mas é uma merda. Não é? Ouve o cinemático lá que você não é tão ruim. Uma merda! Quer ir você, Camila? Fala aí. Quero 2 boas, na verdade. As nossas redes sociais, Bayer Pet no Facebook e agora no Insta também, que a gente posta não só sobre produtos, mas também serviços, coisas bem legais. Pra quem não tem pet também serve, tá? Fantasia de samurai. É isso que eu quero agora. De repente, uma máscara de vinho. A gente tem ali nas nossas redes sociais. @BayerPet no Insta e no Face, exato. E a gente tem também uma dica que não tem nada a ver, mas já que eu senti a liberdade aqui, não é uma série, mas é um programa da GNT, que eu gosto bastante, que chama Que Seja Doce. Brasil! Maravilhoso. Dirigido por Eugênia Ruggeri, grande diretora nacional. Todos os dias. Não conhece? É um programa de culinária que fala sobre confeitaria. Ele é apresentado pelo Felipe Bronze, que é um cozinheiro que faz até um outro quadro, um outro programa que é o Perto do Fogo. Que já foi indicado aqui por mim! Que já foi também. E são 3 jurados, então são 3 confeiteiros que levam um cartão de visita, então um doce aleatório. Os 3 jurados experimentam e julgam qual foi o confeiteiro mais doce, ele sai com uma vantagem. Os 3 vão pra cozinha, fazem um doce que tem um briefing, então é temático, do folclore. Então tem que ter uma decoração de saci, sabe? Tem umas coisas assim. É um desafio. É um desafio. E é muito legal, porque tira bem da zona de conforto. Teve um agora que foram doces da Amazônia, com coisas da Amazônia. Foi bem legal. Então, o primeiro que você falou tem que ser mais doce, é isso? É o confeiteiro mais doce. Confeiteiro mais doce. É o que fez o melhor prato. Não é que pôs mais açúcar, é uma metade. Eu queria saber se... Não, você tá querendo esconder das crianças já, né? Do céu. Ele foi o melhor. Então, depois que os 3 cozinheiros, os 3 confeiteiros vão pra cozinha, eles fazem um prato que é temático. E aí, eliminam um. Então, ficam 2 pra final. E eles colocam mais um desafio. E aí, ao final, a gente tem um confeiteiro mais doce. É tipo um The Voice do doce. Mas é um programa que é diário, assim. Então, é bem legal. E aí, você acaba meio que aprendendo a fazer alguns docinhos também. E, óbvio, fica salivando na frente da televisão. Né? Porque e como todos os programas, ele tem cada jurado tem sua característica, um é mais durão, um é mais doce, outro Roberto é mais... Strongo, ele é super durão, Lucas Corazão fofo. Eu assisto todos, Carol. É legal, a Carol é legal, exato. É bacana. É uma dica legal, que não é necessariamente pra quem gosta de cozinhar, mas que gosta de comer, que é o meu caso. Que seja doce. É legal que seja doce. É dirigido pela Eugênia Ruggeri, que é uma amiga minha dos tempos áureos, figura massa. É um programa muito legal mesmo. É doce ou é massa, meu amigo? Não entendi nada. Não. Você tava lá no fundo, você levantou só pra isso, pelo amor de Deus. Tava quase em casa Tava largado em casa, o cara voltou pra meter uma dessa. Sabe? Eu não tenho E o Que Seja Doce, assim como o Perto do Fogo, ele sofre de um mal, que talvez seja um bem também, que é o excesso de carisma do Felipe Bronze falando o nome do programa em todas as frases que ele diz. Todas. Então tudo que ele fala no Que Seja Doce, ele acaba terminando dizendo que seja doce. É igual, fazendo pausas dramáticas. Quando eu faço roteiro do ponto de virada, toda vez que eu posso escrever o ponto de virada da fulana. Eu gosto também. Muito bem. Falta você, Bia. Falta eu. Pra fechar, eu tenho 2 dicas de podcast. Uma dica nacional e uma internacional. Então nacional não é da casa, não, né? Não. Então tá bom.
Por que não? Por ativismo aqui não. Eu quero indicar o Respondendo em Voz Alta, da Laurinha Lero. Eu amo isso, é muito bom. É meu A novo Ana tá vício. chorando já. Desculpa, é que eu lembrei, eu fiquei emocionada. A Laurinha, o nome dela é Niva, né? Mas o Twitter dela é Laurinha Lero. Ela é uma menina que eu acho que ela faz filosofia. Ninguém sabe o que ela faz, isso é um Mas ela fala que ela tem não aula de fala Tomás de Aquino. Eu acho que é muito O ponto ela é filosofia misteriosa. Ela não fala qual é o nome dela de verdade. Ela não fala sobre o que ela faz de verdade na faculdade. Isso é parte do mistério. Tipo Lost. Só que qual que é a coisa dela? O podcast dela, ele é super curtinho, ele tem no máximo uns 20 minutos de duração, e ele é um fluxo de ideias, né? Se você já leu... É um automatismo psíquico. Se você já leu Leite Derramado, do Chico Buarque, olha aí. Olha as referências. É tipo isso aí, entendeu? Então, ela tem um assunto que leva ela, chama-se Respondendo em Voz Alta, porque ela responde perguntas do Curious Cat, e depois, durante a temporada, ela responde perguntas que chegam no Telegram por áudio e tal. Só que ela tem um humor muito peculiar. Ela é muito, muito, muito boa. Eu mandei um inbox pra ela no final de semana e ela me respondeu. Tipo assim, ela é muito perfeita, ela me notou. Você tá igual, acessível, né? Tá igual eu com a Regina Janete. E quando eu conheci ela, eu falei, ai, você existe. Eu sou muito sua fã, tira uma foto comigo. Enfim, vou fingir que eu não fiquei assim. E aí, eu acho ela muito boa, ela tem um tipo de humor que me agrada muito e é muito rápido de ouvir o podcast dela, respondendo em voz alta. E, pra você, ouvinte que... tá ouvindo o Anuel, tá gostando do que eu falei na semana passada, tem um outro que é em inglês, que chama-se The Far Meridian. O meridiano longe, né? É a história aí, né? No caso, The Far. As aventuras do Superboy. um estranho no paraíso. The Far Meridian é a história de uma menina que tem agorafobia, que é o medo de sair de casa. E ela vive uma situação muito complicada na vida dela. Que toda vez que ela acorda de manhã, a casa dela tá num lugar diferente do mundo. E ela não sabe como resolver isso. E também tem um mistério que o irmão dela tá em algum lugar que ela não sabe onde é, e ela vive mudando de lugar, e ela tem medo de sair de casa, e ela nunca encontra esse irmão, nunca consegue encontrar seu lugar no mundo, muito menos sair de casa de vez em quando. De novo, uma direção muito bem pensada pra uma história pra podcast. É muito boa. E a atriz principal também ela me emocionou muito no primeiro episódio. Não é de chorar, mas eu acho que ouvir uma pessoa que também tem algum transtorno psiquiátrico, alguma coisa assim, cria um laço, entendeu? E ela é muito, muito boa. Então, The Far Meridian e Respondendo em Voz Alta. Muito bem. É isso então, gente. É isso aí. É isso. Valeu, hein? Obrigado, gente. Até semana Valeu, que Camila. vem. Obrigada, eu que agradeço. Já é uma muito Braincaster, hein? bom. Ai, muito podcaster. E comprem brinquedos pros seus cachorros e pros Isso. seus gatinhos. E comprem espelhos pros seus pássaros, pra eles se olharem. E o Elvis adora. Aí, ó. Canta, que é uma beleza. Vou te mostrar um Gostei. vídeo depois. Beleza. Aí, vamos colocar na brincasteria. Muito bem. Conteúdo exclusivo, né? Conteúdo exclusivo. Exclusivíssimo. Falou, gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Este podcast foi editado pela Maremoto.